Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta a mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo tranquilo? Fala, Marquinhos. Tudo tranquilo por aqui, por aí? Tudo caminhando naquela tradicional quinta-feira, 11h30 da noite. Ô, Da 11h30 da manhã. manhã, pô, 11h30 da manhã. É justamente a alegria de estar gravando 11h30 da manhã. É dia 11 de abril de 2024, episódio 244. Nas últimas É. semanas eu sempre perguntei pro João qual o número, e não comentava o número. Então agora está comentado aí, nosso episódio 244, caminhando para essa marca de 250. Ô, João, quando a gente começou o nosso podcast há quase 5 anos, você imaginava que chegaríamos a 250 episódios, cara? Sim, imaginava, pô. Claro que sim. O projeto era para ficar. Só Você, que, só que, enfim, não imaginava que a gente ia estar passando por uma situação como essa. Aí não. pois é, né? A Isso, gente infelizmente, não. É bem possível que a gente tenha o nosso episódio 250 ainda no meio dessa confusão toda, dessa guerra, que, enfim, comentaremos já no próximo bloco, mas será que está acabando? É isso, então vamos tentar responder essa pergunta nesse primeiro bloco que vai começar agora. Bom, gente, é isso aí. Primeiro bloco, tradicional, aquela, enfim, geralzão da guerra, né? O número de mortos sobe, porém, lentamente nas últimas semanas. Isso porque os bombardeios e ataques israelenses à faixa de Gaza diminuíram consideravelmente, principalmente no último mês, né? Até porque, por incrível que parível, né? Se começamos a guerra aí com cerca de 40 batalhões, né, do exército dentro da faixa de Gaza, hoje só temos um batalhão na faixa de Gaza. Nessa última semana, o exército retirou da cidade de Khan Younis, né, que é a maior cidade da região sul de Gaza, e a única região que o exército ainda não entrou é a cidade de Rafia, que é a cidade mais ao sul da faixa de Gaza. Estamos, na verdade, há 4 meses, se eu não me engano, né, João? A gente está aí com 6 meses de guerra, né? No último domingo completamos 6 meses de guerra, e a gente está há 4 meses ouvindo que o exército vai entrar em Rafia. Nada disso acontece. Essa semana a gente teve informações de que há data, depois a gente teve informações de que não há data. O governo israelense, o Netanyahu, né, informou ao governo Biden que já tem data definida para entrar na cidade de Rafah, né, apesar da oposição do governo Biden. E no dia seguinte, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, ele simplesmente falou para o ministro da Defesa americano, falando, não, a gente não tem data nenhuma. Ou seja, o ministro da Defesa israelense contradiz o primeiro-ministro israelense. João, para além disso, a gente tem aí o retorno da água. Israel anunciou que vai voltar a jogar, enfim, a permitir a passagem de água para o sul da faixa de Gaza, já que isso é também controlado pelo lado israelense. A gente viu também uma pressão muito, muito, muito grande dos Estados Unidos, né, para que chegue a um processo aí de cessar-fogo, enfim, para que a guerra mude de fase, a gente, sei lá, chegue ao seu fim ou não. E isso também levou essa pressão, né, também fez com que aumentasse aí na última semana, pelo menos o que o governo de Israel vem informando, que há o aumento da entrada da ajuda humanitária, inclusive pelo norte da faixa de Gaza, por passagens de Israel direto para a faixa de Gaza, sem ter que passar pelo Egito, e ao que tudo indica também, suprimentos chegarão no porto de Ashdod, né, que é o porto israelense mais próximo ali da faixa de Gaza, o que Israel não tinha permitido até então. E aí, João, a pergunta é essa, cara. Acabou a guerra? Pois é, Marquinhos, a guerra, ela passou para o segundo estágio, pelo menos segundo o repórter de guerra do Haaretz, Amos Harel, que ele usa as palavras em hebraico, as expressões de milhamá, significa guerra, para lehimá, significa situação de combate, digamos assim, que é um estágio diferente, ou seja, guerra por guerra, enfim, que o exército está presente ali, combatendo, com objetivo, com conquistas, etc., passa para um estágio de que o exército já ocupa a região, ainda que parcialmente, e realiza operações, enfim, com mais ou menos frequência, de acordo com a demanda do corpo político. Basicamente é isso que a gente está vendo hoje aqui. Ainda que o governo prometa que não, que a guerra não acabou, que essa retirada dos soldados da parte sul da faixa de Gaza tem o objetivo de dar descanso, especialmente para os reservistas, mas não só, para preparar a invasão a Rafah, ou Rafah, né, como se diz em português. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer se a gente for confiar nas palavras do Netanyahu, o que eu não recomendo. O Netanyahu promete um ataque a Rafah, ele diz que já tem até data para esse ataque acontecer. Obviamente que ele fez um discurso dizendo isso, afirmando isso, após a retirada do exército da região de Khan Younis, porque ele estava sendo muito criticado, especialmente pela sua base. Então ele disse, Rafah não está abandonado,
nós vamos atacar Rafah e a gente já tem até data. Os jornalistas foram consultar fontes do governo norte-americano, da Secretaria de Estado, do Ministério da Defesa, para ver se eles estão sabendo de alguma coisa, e falaram, não tem data nenhuma, a gente se reuniu já com fontes tanto do Exército quanto do Ministério da Defesa israelense, e não foi passado para a gente nenhuma data, ao que a gente saiba não tem data. E não tem data, óbvio que não tem data. Netanyahu não só foi desmentido por fontes norte-americanas, como por fontes do próprio Exército de Israel. Não tem data para entrada em Rafah, porque Israel não tem plano para entrada em Rafah. E essa é uma grande questão a ser debatida pelo corpo político, porque para você fazer uma operação em Rafah, como a gente aqui já cansou de dizer, você precisa realizar a evacuação dessas pessoas. Essa semana a gente foi informados que o Exército já comprou barracas para evacuar a população de Rafah para o norte. Mas quem escutou o podcast da semana passada, o episódio 243, viu que o Ron Dermer, que é o ministro de Assuntos Estratégicos, teve reuniões com o Ministério da Defesa e o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, conversando sobre a operação em Rafah, e eles nem chegaram a debater a questão militar, porque o plano de evacuação israelense não contemplava uma série de aspectos que são fundamentais para que a população palestina seja atendida minimamente, como, por exemplo, como é que vocês vão dar serviço de saúde e de atendimento médico para as pessoas evacuadas, como é que vocês vão fazer a comida chegar lá se as estradas estão destruídas, como é que você vai levar as pessoas de um lugar para o outro. Toda a logística da evacuação, isso de dentro da faixa de Gaza para dentro da faixa de Gaza, não estava detalhada na reunião que o governo israelense, que o enviado do governo israelense fez com o governo norte-americano. Então, obviamente, não pode ter data, porque você não tem plano. Se você não tem plano, como é que você vai ter data? Você precisa primeiro ter um plano para você poder estipular quanto tempo vai demorar para você colocar esse plano em prática, para que você possa, posteriormente, fazer o ataque, né? Fazer a operação militar. Então, isso é balela, não tem ataque. Ah, então isso quer dizer que não vai ter? Não, tudo pode acontecer. A gente está no meio de uma situação bastante imprevisível, né? Situação militar, escalada, tudo pode acontecer, mas não tem plano, então não vai acontecer na semana que vem. Também, muito dificilmente, vai acontecer daqui a 2 semanas. E o curioso é que o exército israelense, ao invés de retirar suas forças durante o Ramadã, retirou depois do Ramadã. O que, enfim, em vez de você facilitar, dar um pouco de respiro para os palestinos durante o Ramadã, como a comunidade internacional pressionava, como os países do mundo árabe aliados dos Estados Unidos pressionavam, a decisão de Israel foi retirar essas tropas depois do Ramadã. O argumento foi o seguinte: terminamos tudo que a gente tinha para fazer em Khan Yunis. Khan Yunis já foi limpa, né, entre aspas, do Hamas. O Hamas já não está vivendo mais ali. Hoje de manhã eu escutei o podcast do N12, que é o podcast do canal 12 de televisão israelense. Eles entrevistaram um soldado que estava até semana passada servindo em Khan Yunis, um soldado, na verdade, um paramédico, e ele comentou que o paramédico acompanha os grupos, né? Ele vai junto com os soldados, até porque o atendimento que ele tem que fazer é na hora, ele não é um médico que fica num hospital de campanha, numa base militar montada ali às pressas, esperando os feridos. O paramédico vai junto. Então, onde os soldados, os combatentes entram, o paramédico também vai. E ele disse, não, realmente, os combates que a gente viu em Khan Yunis, a diferença de agora para fevereiro é gritante. Agora a gente entra em Khan Yunis e a gente não escuta mais, a gente não recebe mais tiro do Hamas. Todo barulho de artilharia, enfim, todos os disparos, quem executa somos nós, é o exército. O Hamas já não está mais presente ali, a gente conseguiu derrubar uma a uma todas as unidades do Hamas presentes em Khan Yunis. Falou, agora, eu saí com uma sensação complicada porque a gente está deixando Khan Yunis vazia. O exército israelense não está mais em Khan Yunis. Então todo esse trabalho que se teve lá, todas as vidas que foram perdidas, elas, enfim, elas serviram para quê? Ele joga esse questionamento. Agora, como o canal 12 é um canal muito em cima do muro, né? Não está nem do lado esquerdo, nem do lado direito especificamente, muitas vezes ele está até tão do lado direito do muro, mas no espectro israelense de direita e esquerda, eles são aquele canal que não quer se associar a nenhum dos dois. Então eles pegaram o entrevistado que soltou uma resposta, como se diz em hebraico, parve, né? Que não é nem a base de leite, nem a base de carne, que a gente usa para os alimentos que você pode consumir misturando com carne ou misturando com leite, segundo a lei alimentícia judaica, e que, obviamente, eles Não têm tem menos gosto. graça. Pois é, tem menos graça. Enfim, então ele deu uma resposta que é aquela assim: eu espero que o alto escalão do exército e os nossos líderes políticos saibam o que estão fazendo. Eu quero acreditar que eles sabem o que estão fazendo. Então foi aquele jeito bem sutil de fazer uma crítica sem você atingir ninguém especificamente. Mas a preocupação, obviamente, ela é com isso também. Enfim, a preocupação do lado de Israel, né? Do lado dos palestinos, as preocupações são outras e mais e maiores, digamos assim, né? Porque é da vida deles de agora para agora, com exceção, obviamente, no caso dos israelenses, dos familiares dos reféns, né? Que a preocupação deles também é do hoje para hoje. A gente vai chegar lá. Mas enfim, então você luta uma guerra durante 6 meses e você de repente deixa o território vazio, né? Ninguém, enfim, não acontece nada. Isso, a gente sabe que não existe vácuo. O Hamas, naturalmente, vai ocupar o lugar, ok? Se não for o Hamas, quem vai ser? Vai ser enfim, como dizem, um no man's land, né? Uma terra de ninguém. Não acredita em no man's land, não tem vácuo. Alguma força ocupa esse espaço. Essas forças, elas têm de onde tirar dinheiro. A gente recebeu informações de que o mercado de contrabando, que antigamente, pelo menos, convencionava chamar de mercado
mercado negro está cobrando 120 shekel no quilo do açúcar, que é mais ou menos 32, 33 dólares. E um quilo de açúcar, né? O quilo do arroz custa 150 shekel, né? No caso, mais ou menos 40 e tantos dólares. Então, vocês realmente acham que ninguém vai querer se apossar daquele território? É óbvio que você vai ter ali milícias, que você vai ter clãs, né? Porque a gente sabe que também é a situação do crime organizado e de quem controla a contravenção na faixa de Gaza é uma situação, enfim, um esquema de clãs, mas o Hamas é o principal candidato a ocupar esse espaço, enfim, não só para recolher impostos e para lucrar, mas também porque o objetivo do Hamas é a sua própria sobrevivência. Então, no momento, o exército israelense, ele se encontra apenas nas rotas de passagem do sul para o norte. Ele não está dentro de nenhuma cidade, ele não está ocupando especificamente nenhuma cidade, e eu não sei dizer se depois dessa retirada de Han Yunis, estão sendo feitas muitas operações. Até porque para que sejam realizadas operações, você pode trazer uma unidade que está localizada fora da faixa de Gaza, bem perto, próxima à fronteira, que entre na faixa de Gaza, realize uma operação e que depois se retire. Mas a ocupação da faixa de Gaza por meio do exército, ela só acontece principalmente nas duas principais vias que ligam o sul da faixa de Gaza ao norte da faixa de Gaza, justamente para impedir o retorno do Hamas para essas regiões. Mas Han Yunis está abaixo da presença do exército. Ou seja, para Han Yunis, o Hamas já pode voltar. A princípio, né? Como o exército vai garantir esse não retorno, eu não sei. Eles não explicaram isso. Não sou só eu que não sei. Isso levanta dúvidas. Levantou dúvidas, inclusive, para o Partido Sionismo Religioso do Bezalel Smotrich, que convocou todos os seus parlamentares e o seu diretório-geral para aconselhamento, porque eles queriam, na reunião de gabinete que aconteceu na quarta-feira, no dia de ontem, que a gente está gravando na quinta, questionar o Netanyahu. Que foi isso? Que decisão foi essa? Por que se tomou essa decisão? Enfim, qual é o objetivo? Para que lado a gente está indo? Né? Você está realmente encerrando com a guerra? Como tem muita gente comentando na imprensa internacional? Enfim, e essa foi uma das situações que a gente teve que lidar nessa reunião de gabinete. A gente vai comentar sobre ela mais pra frente. Enfim, o Marquinhos comentou, o gabinete decidiu aumentar a entrada de ajuda humanitária, ou seja, ceder à pressão dos Estados Unidos e reabrir a passagem de Erez, que é a passagem que está no norte da faixa de Gaza. Essa foi uma decisão do gabinete. Essa é uma história curiosa, porque o gabinete foi um gabinete extenso, né? O gabinete de segurança, não o gabinete de guerra, que é o gabinete reduzido a 5 pessoas. Foi um gabinete grande, que por lei, eles são quem tem que decidir esse tipo de ação. Então eles se reuniram, isso foi votado, e logo depois isso foi avisado, vazou pra imprensa, e aí a imprensa foi direto pra cima do Ben-Gvir. E aí perguntaram pro Ben-Gvir, como é que é isso? O governo autorizou a entrada por meio da passagem de Erez? Você concordou com isso? O que você votou? E o Ben-Gvir falou, não, isso não aconteceu, essa votação não aconteceu, e eu espero que o primeiro-ministro, agora, imediatamente após essa entrevista comigo, quando começar a aparecer na imprensa, ele negue que essa foi uma decisão tomada, porque essa não foi tomada pelo gabinete. Mas aí, passou mais hora, e a informação começou a pipocar, e, aparentemente, essa votação foi feita no início da reunião de gabinete, um pouco antes do Ben-Gvir chegar. Cada ministro chega na hora que pode, na hora que, enfim, está realizando outros trabalhos, está ocupado com a sua agenda, a reunião é marcada, e a decisão foi tomada antes do Ben-Gvir chegar, e foi votada ali. Aí o Ben-Gvir, no dia seguinte, começou a reclamar e falou, isso é um absurdo que seja tomado esse tipo de decisões, nunca votam no início, nunca votam nada, as votações sempre são levadas para o final, e eles fizeram isso de propósito para eu não estar presente, isso é um absurdo, estão querendo me boicotar no governo e blá, 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 blá. Agora, por que o Netanyahu fez isso boicotando o Ben-Gvir? Porque, obviamente, isso foi de propósito. Se todas as votações são feitas no final, e eles fizeram essa votação no início, quando o Ben-Gvir não estava, é óbvio que a ideia foi boicotar o Ben-Gvir. Mas não foi boicotar um voto contrário. Se o Ben-Gvir era voto vencido, não faz diferença. O que o gabinete, na minha opinião, tentou evitar, votando e debatendo esse assunto antes da chegada do Ben-Gvir, foi que o Ben-Gvir gravasse a reunião e vazasse para a imprensa para tentar angariar capital político em cima da sua posição fascista, que atende à demanda de uma parcela significativa da população israelense, eleitores potenciais de outros partidos da direita que podem rumar para o Likud depois de uma adesão dessas. Por quê? Existe uma campanha em Israel, que é, enfim, organizada principalmente pela direita, que é a gente não deixa entrar nada em Gaza até que eles libertem os reféns. Só que isso é ilegal pelo Código de Guerra, isso é ilegal pelas leis de ocupação, e isso, obviamente, pesaria muito contra Israel no julgamento por genocídio. Já pesa, porque entra menos ajuda humanitária do que devia entrar, e já pesa muito, porque nas primeiras semanas não entrou nada. Então Israel aumenta a ajuda humanitária, aumenta a possibilidade de que essa ajuda possa entrar pela passagem de Erez, e isso é impopular para parte da população. E o Ben-Gvir, obviamente, queria gravar, queria vazar, para mostrar quem discorda dele, para mostrar que ele está lutando para que isso não aconteça, e aí o Netanyahu rapidamente faz a votação, e é interesse de todo mundo estar presente, que isso não vazasse para a imprensa, e aí porque, aparentemente, era a vontade da maioria, né, não tinha o que fazer. Os Estados Unidos estão pressionando, e enfim, ceder a isso é o mais fácil para o governo. E aí eles cederam. Mas, enfim, é importante a gente dizer isso agora. Aparentemente, o corredor de Erez ainda não foi aberto. E Israel não atendeu, isso foi divulgado ontem pelo jornalista Yaron Avraham do
Canal 12, Israel ainda não atendeu a exigência do governo norte-americano de abrir o porto de Ashdod, que é o porto mais ao sul de Israel, para que se receba ajuda humanitária por ali e que a ajuda humanitária chegue na faixa de Gaza. Ou seja, ainda que Israel concorde com a demanda norte-americana e que o próprio gabinete vote a decisão, isso não quer dizer que isso vai acontecer na prática. A questão do porto de Ashdod, a gente sabe que não aconteceu, até porque a maioria dos oficiais do exército que seriam responsáveis por receber essa ajuda humanitária e fazer com que ela entrasse na faixa de Gaza, disseram ao Yaron Avraham que jamais receberam nenhuma orientação dos seus comandantes para que isso acontecesse. Ou seja, foi para inglês ver essa decisão. Então, a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, ela ainda é aquém do exigido pelos Estados Unidos. Eu não vou nem entrar na questão do necessário ou não necessário, porque, enfim, isso aí obviamente que ela é aquém. Agora, o que acontece com os alimentos ali, como ele transita de um lugar para o outro, essa logística interna eu não sei, mas é aquém do que os Estados Unidos exigem. Então, ela não atinge o mínimo necessário. E isso pode não ser a decisão do gabinete na teoria, mas na prática E, enfim, e essa é uma questão que a gente tem que levar em consideração. Enfim, mas para eu encerrando minha fala, a gente tem outros assuntos para debater aqui, o Ben-Gvir e o Smotrich, Ben-Gvir até como resposta a esse boicote que ele sofreu, eles ameaçaram publicamente o Netanyahu de deixar a coalizão caso a guerra seja interrompida. Com essas palavras, o Ben-Gvir diz: o Netanyahu não tem mandato para continuar no poder sem invadir Rafah. Ou seja, se não houver entrada em Rafah, eu saio do governo. Só que o Ben-Gvir não deu prazo. Por que ele não deu prazo? Porque, por enquanto, ele não quer sair do governo. O Smotrich, como eu comentei, ele reuniu a bancada para debater. E aí o Benny Gantz, se prestando a esse papel ridículo, novamente, nessa passagem, diz que Rafah vai ser atacado, disse que você não pode apagar 80% de um incêndio, se você sai de lá, o resto do incêndio vai se expandir, e que enfim, que se preparem porque o plano vai ser executado e etc. E aí a gente teve reunião do gabinete ontem, do gabinete extenso, e todo mundo começou a atacar o chefe das Forças Armadas, o Ramatkal, o Artzi Alev, okay? Por Israel não ter entrado em Rafah, por Israel não ter atingido os objetivos da guerra, e a resposta dele foi sempre a mesma: você me dizer o que vocês querem e eu executo, eu preparo o plano. E ele continuou sendo atacado pela ministra Miri Regev, pelo Ben-Gvir. Ben-Gvir disse: a gente sabe que você prepara muito bem o plano, a gente sabe que vocês estão muito preparados. Ficou ironizando, né? O sujeito continua indo nas reuniões de gabinete para que eles gravem a reunião e usem para palanque político, né? E ele se presta a esse serviço também. Se eu fosse o chefe das Forças Armadas, eu diria para Netanyahu: eu não venho mais em reuniões de gabinete, acabou. Ou você me promete que não vai ter nenhum vazamento aqui, eu não venho mais, porque eu quero discussão prática, eu quero responder às demandas dos ministros, eu não quero ficar sendo usado para, enfim, de vítima de vocês para que o exército seja colocado como culpado por tudo. Até porque não sei eu que decido nada, quem decide são vocês, a gente opera. E bem ou mal, e a gente tem que dizer isso aqui, o exército, dentro das demandas que o governo colocou, o exército atingiu os objetivos. Qual foi o preço, se foi ético, se não foi, isso é outra discussão. Mas o exército, dentro das demandas que o governo colocou, ele atingiu os objetivos. E não é à toa que o chefe das Forças Armadas tem uma avaliação popular muito superior ao Netanyahu e ao Benny Gantz. A gente vê isso nas pesquisas. Então, o que a gente está vendo agora, nesse momento da guerra, para a gente poder terminar já essa parte, é basicamente o governo tentando construir uma narrativa para explicar o seu fracasso até então, um fracasso que demanda principalmente da falta de objetivo. Quem não tem objetivo não consegue trazer nenhum sucesso. Não tem objetivo para ser atingido, você não tem nenhum êxito para apresentar. Então você toma uma atitude controversa por pura pressão e você tem que buscar culpados para explicar essa atitude controversa. Comentários aí acerca dessa semana aí. Também lembrando que no dia ontem, né, houve um ataque aí de Israel enfim, a família do líder palestino no exterior, né, o Ismail Haniyeh, que vive no Catar e anda recentemente, desde o início da guerra, viajando aí por tudo que é canto para conseguir mais apoio. Na semana passada também, inclusive, teve no Irã, né? E ontem Israel fez um ataque e matou 3 filhos dele, 3 netos que estavam juntos, 3 crianças. Sem sombra de dúvida, uma pancada, né, para ele. Mas, enfim, mais um elemento aí da guerra. E isso que aconteceu também, esse ataque tem uma questão muito interessante, que eu acho que mostra um pouco da zona, né, que a gente está vivendo e desse descontrole, que eu acho que tudo isso que o João apresentou agora mostra que realmente o país está uma bagunça, né? O governo está uma bagunça total. Tipo, essa coisa do bem... bom, vamos começar aí pelo ataque. Logo depois do ataque, o governo disse que não foi informado de que isso estava... que o exército tinha descoberto onde eles estavam, né? Onde os filhos deles estavam, do Haniyeh estavam, e foi uma operação uma decisão de quem estava ali na faixa de Gaza, né? No operativo. E essa tinha sido uma decisão, enfim, não foi uma decisão do governo, foi uma decisão do operativo. Por outro lado, né, esse tipo de informação, ela não pode, esse tipo de ataque não pode sair sem uma autorização
politização do governo, né? Porque mostra aí que como é que você faz o negócio. O exército é que então define absolutamente tudo, quem são os alvos e quem não são os alvos. E depois o exército falou que sim, que o governo sabia, tinha sido informado de que teria feito o ataque. Ou seja, tá sempre uma corrida de negação, um acusando o outro o tempo todo. Hoje o exército, o alto escalão do exército acaba o tempo todo contradizendo o governo, que contradiz o exército, contradiz o governo, contra o tempo inteiro, assim, é uma coisa absurda. E essa questão aí da reunião, né, do gabinete, em que todo mundo cai de pau em cima do chefe do chefe do Estado-Maior, é basicamente isso. Mostra aí que, cara, ninguém assume a responsabilidade por quer dizer, principalmente o Netanyahu, né, mas o Artsy Halevi assumiu a responsabilidade dele no início da guerra. Mas eu quero dizer, ninguém assume a responsabilidade por absolutamente nada, né, no que diz respeito a seu posicionamento enquanto um líder do país, porque o cara da força do Estado-Maior, o chefe do Estado-Maior, ele também é uma liderança do país. O primeiro-ministro é a principal liderança do país. Os membros do gabinete também são lideranças políticas do país. E ninguém assume responsabilidade. O país hoje é controlado por políticos TikTok, políticos Instagram de rede social, que o objetivo deles é falar e fazer corte para botar em rede social para agradar a sua base. Assim, é uma coisa impressionante que a gente está vendo. E essa questão de Rafia, ela vai muito nesse sentido, né? Há 4 meses, gente, que a gente está ouvindo, o governo vai invadir, Israel vai invadir Rafia, Israel vai invadir Rafia. Tem 1.200.000 pessoas em Rafia. Mas Israel vai invadir, Israel vai... E nada, não tem um plano, nenhum projeto. Agora sim que os caras estão falando de um plano, compraram 40 mil tendas para 12 tendas cada tenda com 12 mil para 12 pessoas. Ou seja, faz uma conta rápida aí, é quase 500.000 de pessoas, né? Então agora qual é a ideia? É você transferir 500.000 de pessoas. Também não é esse o objetivo de Israel, transferir 500.000 de pessoas, vamos dizer assim, mais ao norte, né? Porque Israel não quer permitir, a gente vai falar disso mais pra frente quando comentar a questão do cessar-fogo e do acordo aí para troca, possível acordo para troca de reféns. Israel não quer transferir a população palestina para o norte da faixa de Gaza. Então a gente vê que e só agora estão comprando essas tendas. Isso depois de pressão americana, porque depois que teve o ataque ao comboio da cozinha central internacional, mundial, o governo americano falou, meu amigo, acabou, chega, e é isso, por isso que tudo isso que a gente tá vendo aí desse cheirinho aí de final de guerra, vamos dizer assim, né? Tudo isso foi em função do ataque, porque quando aconteceu esse ataque, o governo americano falou, chega, acabou, não dá mais, vocês não vão continuar fazendo o que vocês querem, quem manda aqui é a gente, porque afinal de contas, se a gente não mandar arma pra vocês não vão conseguir continuar a guerra, acabou. E é verdade, Israel não tem condição, não teria nem condição nem de começar a guerra, se os Estados Unidos não tivessem mandado pra cá porta-avião e mais de 200, na época eram 200, né? Eu não imagino até hoje quanto mais chegaram. 200 aviões carregados de equipamentos e armamento. O exército esperou 3 semanas para começar a guerra, principalmente porque não tinha colete à prova de bala, não tinha capacete, não tinha bala para fuzil, não tinha nada, não tinha fuzil, não tinha nada, entendeu? Para entrar numa guerra contra o Hamas na faixa de Gaza. Então, assim, depois desse ataque, a política americana mudou no que diz respeito à pressão em cima de Israel. Isso é claro, tanto é que a gente teve a saída de Khan Yunis e a questão do vácuo, João, que você comentou, essa semana, depois que o exército saiu de Khan Yunis, teve um lançamento de um míssil, de um foguete do Hamas para a região do envelope da faixa de Gaza. Não há vácuo. O Hamas voltou a controlar todas as regiões em que o exército de Israel saiu. Todas as regiões, Hamas voltou a ter o controle. Ou seja, quais foram realmente os objetivos, né, dessa guerra alcançada? O sul da faixa de Gaza, o envelope de Gaza, né, o sul de Israel, toda a região ao redor de Gaza, continua sem ser habitado, né, os kibbutzim, os moshavim que foram atacados no ataque terrorista do Hamas, ainda não estão habitados, poucas pessoas voltaram, alguns voltaram, né, algumas pessoas resolveram voltar para as suas casas, mas enfim, a grande maioria não voltou, até porque, enfim, né, tá em guerra ali na região. O norte do país continua também desabitado, e o governo não fala o que vai fazer com o norte, não fala qual vai ser a solução para a questão do Hezbollah, não fala, gente. Como é que a gente vai, como é que o país vai continuar? Como é que as pessoas vão voltar para o norte do país, sabendo que o Hezbollah tá a menos de 1 quilômetro da casa deles? O cara dá um tiro num teto, como é que chama isso? Com uma arma antitanque e mata uma série de pessoas, destrói uma casa. E esse foi o principal armamento utilizado pelo Hezbollah desde o início da guerra. Que eles usaram mais e mais ataques, era esse tipo de míssil. Então, como é que essas pessoas vão voltar para casa? E o governo não debate o que vai fazer. Enfim, se vai chegar a um acordo diplomático, eu espero que seja, né? Não guerra, mas enfim, que chegue a um acordo para que o Hezbollah saia do sul do Líbano e vá mais ao norte.
não há nenhuma discussão sobre o que está sendo feito, com o que será feito com o norte de Israel. Então, assim, a gente não tem o sul de Israel controlado pelo. Tem uma soberania frágil no sul, vamos dizer assim. Tem uma soberania muito frágil no norte. Os reféns, 133 reféns, continuam na faixa de Gaza. Toda a região que Israel, que o exército de Israel saiu da faixa de Gaza, voltou a ser controlada pelo Hamas. Então, o que a gente tem? Qual é essa vitória? Qual é essa vitória total que o Netanyahu prometeu ao país há 6 meses atrás? 6 meses atrás, gente. Não dá. E aí, o que é interessante notar é que a opinião pública, né? A mesma opinião pública que no início da guerra já estava falando, não, pô, vamos lá, vamos entrar, vamos destruir. Todo mundo, não tem pessoas inocentes em Gaza, apesar da quase metade da população de Gaza ser menor de 18 anos, né? Não tem nenhuma pessoa inocente em Gaza, são todos apoiadores do Hamas, vamos entrar, vamos rasgar, vamos destruir, vamos não sei o quê. Agora estão começando a entender que o buraco é mais embaixo. E aí estão falando, pois é, a gente não, a gente não vai conseguir derrotar o Hamas através da força, a pressão, que esse foi o discurso do governo, vamos pressionar. A questão é, a gente vai entrar com muita força, vai destruir tudo, vai impedir a entrada de comida para pressionar o Hamas a soltar os reféns. Não, isso não aconteceu. Os reféns continuam na faixa de Gaza. E essas pessoas agora estão entendendo que essa força bruta, ela não vai mudar em absolutamente nada que diz respeito à segurança do país, né? Segurança de Israel e ao retorno dos reféns. E aí muda-se, né? E aí tá mudando o discurso, que é esse discurso o exército trouxe vitórias absurdas, vitórias enormes, e o governo não traz nenhuma vitória. E aí eu quero entender o que são essas vitórias absurdas do exército. O exército, sim, destruiu aparentemente, né? E com certeza, destruiu o poder militar do Hamas. O Hamas vai precisar de um bom tempo aí para conseguir soltar mísseis numa quantidade razoável, né? Israel, não se for, vamos dizer assim, chuvisco, né? Como a gente fala aqui, como exatamente eu comentei, né? No momento em que Israel saiu de Khan Yunis, teve um ataque. Mas, enfim, fazer um ataque massivo a Israel, Hamas vai precisar de um tempo. Vai precisar se reorganizar, vai precisar construir mais túneis. Somente 1/3 dos túneis foram destruídos. 1/3 dos túneis foram destruídos. E Israel possivelmente não sabe onde estão a grande maioria dos túneis, né? Então, a opinião pública começou a mudar nesse sentido e fala dessa vitória total do exército. Mas que vitória é essa? Uma vitória que trouxe a destruição total da faixa de Gaza. Universidades, escolas, hospitais, creches, clínicas, padarias, enfim, tudo isso representa uma vitória? Isso é que é como é que chama? A fotografia da vitória que Israel tem a apresentar, porque isso não vai trazer absolutamente nada de bom para o futuro do país de Israel. Não estou falando do futuro do futuro Estado palestino, não. Porque a destruição na faixa de Gaza, a faixa de Gaza como ela está, ela não vai trazer nada positivo para Israel. Quando a gente entra numa guerra, ele tem uma percepção. Um dos objetivos olha só, depois da guerra, a gente vai estar numa situação um pouco melhor do que a gente estava antes, né? Uma das questões da guerra é você destruir, né, o seu inimigo, enfim, de alguma forma, mas você tem como ideia de, depois da guerra, estar numa posição melhor do que você estava quando a guerra começou. E a gente não vai estar nessa posição. Israel não vai estar em um momento melhor do que estava no dia 6 de outubro. Não vai, porque essa destruição na faixa de Gaza, ela não vai trazer absolutamente nada de positivo para a região. Absolutamente nada. Se você tem aí 1,5 milhão de pessoas que não tem casa, gente. Não tem casa. Não tem casa, não tem mais comunidade. Boa parte delas não tem família, não tem saúde, não tem perna, não tem braço. Como é que a gente vai... não tem nenhum tecido social. Não tem absolutamente nada. Como é que a gente pode dizer que isso vai trazer alguma coisa de positivo para o futuro? Isso tudo aí faz parte dessa nova narrativa de se constrói que o exército trouxe altos gols, né? Altas vitórias. E aí eu acho que mostra também muito dessa narrativa israelense da santidade do exército, né? Você pode falar mal de todo mundo, menos do exército. O exército é santo. Não, o exército israelense não é santo. A gente viu o que está acontecendo na faixa de Gaza e não tem nada de santo no que está acontecendo na faixa de Gaza. Inclusive, quando a gente leu, né, na última semana, a reportagem que saiu na revista 972, que foi divulgada aí amplamente pelo mundo, do jornalista barra cineasta Yuval Abraham. Ele ganhou um prêmio em Berlim, né? A gente comentou disso há uns episódios atrás. Ele ganhou um prêmio em Berlim, onde ele contava a vida de um palestino da Cisjordânia, e quando ele foi receber o prêmio, ele falou em apartheid. Ele não voltou para Israel, porque ele foi ameaçado de morte. E agora ele soltou ele escreveu esse relatório, essa reportagem, muito extensa, muito longa,
longa falando que ele entrevistou alguns soldados e oficiais do batalhão 8.200, que é o batalhão da inteligência do exército. E ele falou da utilização de 3 programas de inteligência artificial para definição de alvos. Definição, gente. Definir quem vão ser os alvos, quem são as pessoas que devem morrer. Depois, para encontrar essas pessoas e depois para matar essas pessoas. Ou seja, a guerra que está sendo feita na faixa de Gaza hoje, parte da guerra, ela está sendo definida, parte dos alvos, parte dos ataques, por inteligência artificial, gente. Que santidade tem nisso? Como é que a gente pode dizer que o exército está fazendo alguma coisa de positiva? Como é que um computador pode decidir quem é uma pessoa que deve morrer ou não? Isso é uma coisa absurda. Isso é uma coisa que a gente não tem como aceitar. E a sociedade israelense, ela tá passando pano para isso. Ela tá simplesmente caindo de pau no governo, mostrando essa zona aí de que tá acontecendo, que o governo precisa fazer truques, né? Fazer, enfim, truques para que o Ben-Gvir não vote, para que o Ben-Gvir não participe da discussão. E, por outro lado, simplesmente falando que continua com a discussão de que o que está acontecendo na faixa de Gaza é correto e está trazendo benefícios para o país. Eu não consigo ver esses benefícios. Eu acho que a gente está num momento muito, muito, muito complicado e benefício a gente não vai trazer nada de positivo no final da guerra. A gente vai acabar no dia que eu não consigo nem ver isso perto, na verdade, mas enfim, no dia que o governo falar, enfim, a guerra acabou, eu não acho que a gente vai estar numa posição nem um pouco melhor, muito longe, né, do que a gente estava ainda lá no 6 de outubro, até porque a gente vai comentar de coisas mais para frente, e isso, né, faz parte de toda essa conjuntura, para a gente poder entender que a gente vai estar numa situação pior do que a gente estava no 7 de outubro. Enfim, complicado demais esse futuro e complicada demais essa posição da sociedade israelense que continua achando que essa guerra que, enfim, destruiu a faixa de Gaza e não vai trazer, tipo, imagina o futuro desses, tem 2,1 milhões de pessoas, 2,1 milhões de pessoas na faixa de Gaza, vamos dizer aí que a gente tem 1.800.000 pessoas, 1.800.000 pessoas com menos de 18 anos, que futuro a gente pode esperar para essas pessoas? Sem casa, sem educação, sem saúde, sem comida, sem tecido familiar, sem tecido social, sem comunidade, sem absolutamente nada. Realmente mostra que, e tendo a guerra, a sua vida definida por inteligência artificial. Eu acho que isso mostra aí o tanto quanto cruel e sem estratégia essa guerra tá. Bom, é isso. João, vamos então na nossa próxima notícia para falar aí da questão do cessar-fogo, né? Porque, enfim, foi um outro ponto aí que muito se debateu essa semana, afinal de contas, a gente tem essa retirada quase total aí das forças israelenses da faixa de Gaza e agora falta saber o que vai acontecer com os reféns. A faixa de Gaza está destruída e os reféns continuam ali sob o controle do Hamas. Na semana passada, teve mais um refém, né, que foi resgatado morto, né? Ele, enfim, foi morto já alguns meses atrás, aí o exército recebeu informações de onde o corpo dele estava enterrado, na região de Khan Yunis, e eles resgataram o corpo dele, e o Val Katsir, e nessa semana a gente continuou tendo aí uma série de debates, né, de um possível cessar-fogo com interesses, enfim, com o Hamas pedindo enfim, tendo as suas exigências, colocando as suas exigências, Israel as suas exigências para que os reféns sejam devolvidos, e a informação mais cruel que a gente teve algumas informações meio desencontradas, no início da semana, o Hamas disse, né, que não tinha, dos 133 reféns, vamos dizer assim, metade deles estão mortos, e o Hamas não tem 40 reféns, essa era a informação no início da semana, que o Hamas não tinha 40 reféns que se encaixariam no status de reféns humanitários, ou seja, civis, né, para devolver para Israel, ou seja, menos de 40, que essa era a ideia de Israel, né, nessa primeira etapa aí para troca de reféns, que 40 pessoas, 40 reféns israelenses fossem devolvidos, e o Hamas não tem 40 civis vivos para devolver, e depois a informação que saiu mais ao fim da semana por um oficial, né, um oficial do alto escalão do Hamas que vive no exterior, deu uma entrevista para um jornal libanês falando que o Hamas não tem 40 reféns vivos para devolver, incluindo soldados ou civis. Enfim, são informações encontradas, a gente também não sabe no que a gente pode acreditar realmente, mas sem sombra de dúvida, a cada dia que passa, menos reféns vivos restam aí no cativeiro do Hamas. Pois é, Marquinhos, como você
você fez uma linha do tempo boa, né? Primeiro de tudo, a informação que chegou foi que não tinham 40 mulheres e crianças nas mãos do Hamas para serem devolvidas, né? Foi uma notícia que já chocou, ainda que não fosse oficial. Essa foi a notícia que chegou. Depois, enfim, eles começaram a debater sobre as questões do cessar-fogo em cima da proposta dos Estados Unidos, okay? Que basicamente visualizava que 150 mil palestinos pudessem ir do sul para o norte, que fossem trocados 40 reféns israelenses por 900 presos palestinos, inclusive cerca de 100 com sangue nas mãos, como se diz, e basicamente que a guerra fosse interrompida por 42 dias. E aí o Hamas teria enviado, e a gente confirmou com o nosso amigo Henry Gauski, que apurou essa informação com algumas fontes, que Israel recebeu um feedback do Hamas dizendo que eles tinham menos de 70 dos 134 reféns mortos. Perdão, vivos. Menos de 70 dos 134. Ou seja, menos da metade, cerca de metade. E menos de 40 desses obedeceriam ao critério humanitário, né? Que sejam pessoas idosas, com problemas de saúde, mulheres, crianças, etc. Além disso, o Hamas exigiu que todos os cidadãos, os civis, né, desarmados, pudessem ir para o norte da faixa de Gaza. E também quis cessar fogo de 42 dias. Isso, obviamente, além da troca dos reféns, que aparentemente o número já está confirmado. E aí, é muito pouco provável que o governo israelense aceite essa proposta. Enfim, em relação ao número, esses menos de 40, é importante saber também quantos são, porque isso alteraria o número de presos liberados por Israel, mas essa não é a grande questão. A grande questão é que o Hamas luta nessa guerra por duas coisas agora: pela sua sobrevivência e por não ser o responsável pelo segundo Nakba. Então, esse retorno para o norte da faixa de Gaza é fundamental para o Hamas. É fundamental para garantir que Israel não vai anexar o norte da faixa de Gaza. Ah, você acha que Israel vai anexar, João? Olha, cara, eu digo para vocês que enquanto esse governo estiver aí, eu não duvido de nada que possa vir a acontecer. Está perto de acontecer agora? Não, mas outra vez, é uma situação imprevisível. Então, o Hamas sabe que é uma situação imprevisível e no momento que não há esperança para a extrema-direita israelense, eles podem tomar uma medida dessa. Ainda mais sabendo que os Estados Unidos desaprovam e não tomam nenhuma medida, enfim, que proíba Israel, que evite que Israel tome determinadas atitudes no que diz respeito à guerra. Enfim, então, mas essa é uma situação que o governo israelense não poderia concordar, porque isso jogaria todos os esforços da guerra por água abaixo, uma vez que você não tem nenhum êxito simbólico para apresentar para a população, que seja a cabeça do Sinwar. Enfim, a morte, a execução do Yahya Sinwar, que é o líder do Hamas na faixa de Gaza atualmente, e o mentor intelectual do ataque do 7 de outubro. Nem isso você tem. Você não garante todos os reféns. Você está liberando muitos presos palestinos e ainda vai permitir ao Hamas que volte a controlar o norte da faixa de Gaza. É muito pouco provável que o governo israelense concorde com isso. Isso seria semelhante a um cessar-fogo permanente. E esse governo não está preparado para um cessar-fogo permanente. Não está preparado, na verdade, não tem o interesse no cessar-fogo permanente, porque o cessar-fogo permanente significa a queda do governo. Então, a gente está nesse debate, tem delegação israelense aqui, falam em avanços ali, e blá blá blá, e tem conversações, mas o Hamas não tem interesse em afrouxar, em flexibilizar a sua proposta, e o governo israelense também não tem. E a gente só tem duas situações hipotéticas que poderiam alterar essa situação, três, na verdade, e exigir um cessar-fogo. A primeira delas, que no momento, com a pouca quantidade de soldados israelenses na faixa de Gaza, ela é menos provável, é uma ação do exército israelense catastrófica, num nível ainda maior do que aquela morte de mais de 100 palestinos, né? Aquela matança, enfim, que estavam buscando comida, ou dos membros de uma organização internacional. Ainda maior que aquela. Que nesse momento ela é menos provável. E dois, que haja, de alguma maneira, uma pressão internacional sufocante e que obrigue Israel a tomar essa decisão, independente de um evento extra. O que também não parece ser muito provável agora. E a terceira situação que poderia levar a gente a uma situação de cessar-fogo permanente é a desestabilização de um dos dois poderes decisórios, que seriam ou o governo israelense, ou seja, ou uma troca de governo israelense, ou uma pressão insustentável ao governo israelense por um acordo desses, ou o mesmo do outro lado, pro lado do Hamas. E aí, nesse sentido, obviamente o governo do Hamas não tem como cair, né? Aí seria basicamente a execução dos principais líderes do Hamas na faixa de Gaza. Eu até acho que a execução dos filhos do Ismail Haniyeh, que é o líder do braço político do Hamas, é uma tentativa de Israel de botar pressão no braço político do Hamas de maneira geral, que é o seguinte, hoje aconteceu com os do Haniyeh, que é o principal líder de vocês. Amanhã pode acontecer com familiares do Khaled Marshall, e depois de amanhã com os dos outros. Vocês aí que estão no Catar, na Turquia, no bem bom, se preparem para perder todas as famílias de vocês. Por mais que eles aleguem que o filho do Haniyeh, e é provável que isso realmente seja verdade, era um dos comandantes do setor sul de controle dos reféns israelenses, ainda que isso seja alegado, não é razão para você fazer um ataque e matar 3 filhos e vários netos do Haniyeh. Enfim, não me parece razoável. Para mim, isso é um recado que
que o Estado de Israel, de maneira geral, está dando para os líderes do Hamas, do braço político. Assim, ou vocês entregam a cabeça daquele psicopata do Sinwar, ou vocês vão ver que os psicopatas somos nós, se vocês não entenderam até agora. Basicamente é isso. E esses acontecimentos, eles forçam a situação a uma mudança nas regras e nas propostas de cessar-fogo. Mas que eu não consigo visualizar elas acontecendo. Eu não consigo visualizar esse cessar-fogo, pelo menos que atenda à demanda nem israelense nem palestina acontecendo. Então, se de repente o governo cair, o governo de Israel cair, e forem convocadas eleições, nesse espaço entre a queda do governo e as novas eleições, tem chance de cessar fogo? Eu acho menos provável ainda, porque aí o Netanyahu vai estar em campanha com data para as eleições. Ele não pode tomar nenhuma adesão que desagrade a sua base. É simples, né? A menos que a base do Netanyahu, obviamente, mude de ideia, que também não parece ser muito provável. Aliás, eu vou fazer esse parênteses aqui. Vocês acham que o Netanyahu é capaz de tudo para se manter no poder? O pior período seria o momento em que a Knesset é dissolvida até o dia que o novo governo toma posse. Não é nem até o dia das eleições, é até o dia que o novo governo toma posse. Lembrem-se que em 2021, o Netanyahu, por meio do Ben-Gvir, gerou uma guerra com o Hamas no momento que o Lapid estava negociando com o Bennett e o Uram, que é o Partido Árabe, a formação de um governo, para constranger esse governo naquele momento, para que o Uram tivesse que condenar os ataques israelenses e o Bennett tivesse que apoiar a guerra e tornasse uma situação insustentável, que não funcionou naquele momento, mas aquilo aconteceu em 2021. Agora, se imaginem agora, nesse momento, com a popularidade em baixa do Netanyahu, o que pode acontecer em Israel é semelhante ao Capitólio nos Estados Unidos, ao 8 de abril no Brasil, enfim, ou ao 8 de janeiro no Brasil, ou outras situações que a gente ainda não viu. O que o Netanyahu vai fazer para que ele não saia do poder, para que as eleições sejam adiadas, ainda que elas tenham data marcada, para que um novo governo não assuma, para que o vencedor, o potencial vencedor das eleições não possa assumir o governo, não é brincadeira. Então, quem está esperando cessar fogo, período eleitoral é o pior momento possível para isso acontecer, porque a gente sabe que o Netanyahu não vai permitir que isso aconteça no período eleitoral. Obviamente, a menos que as regras do jogo mudem de figura. Então, não existe otimismo a médio prazo. Esqueçam, vocês querem escutar o nosso podcast para ficar otimistas, vocês estão no lugar errado. Não existe otimismo a médio prazo. Nem para cessar fogo, nem para libertação dos reféns, para nada disso. Não existe. Eu posso me enganar, eu torço para estar enganado, mas eu não consigo visualizar no contexto atual, sem uma grande mudança acontecendo, e eu agora acabei de explicar porque eu não acho que essas grandes mudanças estão no nosso horizonte, sem uma grande mudança acontecendo, eu não consigo visualizar um cessar-fogo no curto nem no médio prazo. E isso vai ser problemático. Então, a melhor situação que a gente pode ter agora é essa, a retirada das tropas israelenses, ainda que de maneira parcial, da faixa de Gaza, a redução para uma só brigada, menos operações, menos mortes. Os números oficiais, eles estão ainda na casa dos 33 mil, e quando eu digo ainda, é porque há 2 semanas eles estavam na casa dos 31 mil. Então, o ritmo, ou até mais, o ritmo diminuiu. A quantidade de mortos anunciados pelo Hamas, inclusive, são esses números que a gente está lidando, diminuiu. Esse é o melhor cenário que a gente pode ter no médio prazo. Não vai ter cenário melhor que esse, a menos que aconteça um grande desastre que empurre a gente para um cenário melhor que esse, porque a situação ficaria insustentável. E aí, enfim, eu lanço essa questão para vocês. Depois de 33 mil mortos, pelo menos, do lado palestino, a impopularidade crescente do Netanyahu, as informações sobre morte dos reféns, depois de tudo isso que a gente viu nesses últimos 6 meses, a gente não chegou num cessar-fogo, não chegou na libertação dos reféns. O que seria tão trágico que poderia empurrar essas duas lideranças que não estão preocupadas com seus povos a um cessar-fogo? Eu não consigo imaginar. É isso mesmo, não tem nenhuma esperança, né? Não tem nenhuma perspectiva positiva, até porque eu fiz um comentário, eu vou repetir um comentário, né, que eu fiz vários episódios atrás, quando a gente começou a ter, quando a gente, na verdade, tinha informações de que o exército tinha informações, né, de que 50 reféns estavam mortos. E o ex-primeiro-ministro Ehud Barak, ele falava que, na opinião dele, seria uma metade. E ele, aparentemente, está mais próximo desse número, né? Se bem que as informações que tinha essa semana, já passou da metade, né, do refém. Mas a questão imaginem só, se no início da guerra a gente tinha 200 e tantos reféns antes de começar a trocar, né? Teve aí a troca de mais de 100 reféns. O Netanyahu não estava muito preocupado em cessar fogo. E desde a primeira troca de reféns foi com 52 dias de guerra, se eu não me engano, quase 2 meses. Então a gente tem aí 4 meses desde a troca de reféns. O Netanyahu, desde então, não está muito preocupado com isso, né? Ele vem postergando, empurrando. Ele não pretende chegar a nenhum acordo, ele não quer chegar a nenhum acordo para trocar refém. Quanto menos reféns vivos restarem, menor ainda o interesse do Netanyahu em fazer qualquer acordo de cessar fogo ou sair da faixa de Gaza. Porque, enfim, se ele não estava preocupado, vamos dizer, com 90 pessoas vivas, por que ele estaria preocupado com 40 pessoas vivas? Por que ele estaria preocupado com 20 pessoas vivas? Então é isso.
a morte dos reféns favorece ao Netanyahu. É importante para que ele se mantenha no poder. E aí eu vou já, enfim, fazer o gancho para nossa próxima notícia, porque eu acho que a gente vem sempre falando disso, né? Tanto o Ben-Gvir quanto o Smotrich, apesar de colocarem pressão, você não tem mandato, você não, se você fizer isso, você não tem mandato, assim não dá, eu saio do governo. Nenhum deles vai sair do governo. Já falei isso algumas vezes também. Eles são os maiores vencedores dessa guerra. São, na verdade, são os únicos vencedores dessa guerra, né? É uma guerra que eu acho que ninguém tá ganhando. Tem gente, Israel perdeu no 7 de outubro, né? Acabou, já tinha perdido a guerra. O Hamas, né? Hoje se questiona, muita gente fala, o Hamas ganhou, mas pô, a destruição que o Hamas sofreu enquanto organização e a destruição na faixa de Gaza mostram que ele também não vão sair vencedores, não vão ter uma fotografia da vitória para mostrar, mas quem sim pode dizer que saiu vencendo nessa guerra é o Smotrich e o Ben-Gvir. O Ben-Gvir por conta das todas as mudanças que ele está fazendo na polícia, né, do país, e a gente vai comentar disso no próximo bloco, mas nesse bloco em relação ao Smotrich, né, o ministro da ocupação, e o ministro das finanças e o ministro da ocupação, ele é o responsável pela construção e financiamento de assentamentos, né, na Cisjordânia, e essa semana a gente recebeu a informação de que, enfim, foram regularizados 4 novos assentamentos na Cisjordânia, o assentamento de Mishmar Yehudá, Ashael, Beit Hugla e Shacharit. Eram postos avançados que não tinham regulamentação, ou seja, não podiam receber investimento público, não podiam receber, enfim, financiamento do governo. E essa semana, João, a gente viu aí o Smotrich em mais um passo da política dele, regulamentando esses assentamentos, e também, né, lembrando que o Smotrich nas últimas pesquisas eleitorais, ele não vinha passando a cláusula de barreiras, né? Então é uma política aí que ele também, além de ser uma política ideológica, ele acredita nisso que ele está fazendo, ele quer colonizar a terra de Israel, né? Não estou falando do Estado de Israel, estou falando da terra de Israel, o que significa pelo menos a Palestina histórica, mas ele também faz isso, né, como uma mensagem aí para a base dele, ó, eu estou fazendo, votem em mim, façam com que eu passe a cláusula de barreiras, porque se eu passar e estiver aí no próximo parlamento e talvez, né, quem saiba, no próximo governo, as coisas vão continuar caminhando aí nesse sentido. E eu só queria trazer mais uma notícia aí, mais uma informação que foi trazida pelo jornal Haaretz, pela jornalista Hagash Ezaf, também sobre mais atuações aí, mais uma atuação do Ministério da Ocupação, do Ministério dos Assentamentos. Não o Ministério dos Assentamentos, né? É o Ministério da Ocupação. O Ministério dos Assentamentos é da Orit Struk, também é do partido dele, né? Mas enfim, o Ministério da Ocupação que ele... Bom, gente, enfim, não é Ministério da Ocupação o nome, é Ministério da... Tem que fazer... Eu chamo de Ministério da Ocupação, né? Mas não é Ministério da Ocupação o nome do ministério. Ele é Não, é a administração Administração civil. Civil. É a Administração Civil da Cisjordânia. Esse era uma parte... Como é que isso funciona? A Administração Civil da Cisjordânia era uma secretaria, vamos dizer assim, dentro do Ministério da Defesa. E quando esse governo tomou posse, das exigências, né, do Smotrich foi que essa secretaria ela saísse de dentro do Ministério da Defesa e se tornasse um subministério, na verdade, dentro do Ministério da Defesa. Então ele se tornou o ministro da Administração Civil, que a Administração Civil é tudo que diz respeito aos territórios ocupados, a administração civil dos territórios ocupados da Palestina, que eles costumam chamar de Judéia e Samária, né, que são os nomes bíblicos da região, e eu me recuso a chamar de Judéia e Samária, são os territórios ocupados da Palestina. Então, a jornalista Hagash Ezaf, ela trouxe esses dados que entre 2018 e 2023, 24 mil metros quadrados de terra foram transformadas em terra pública, terra estatal. E no momento que é transformada em terra estatal, vira praticamente ali um território israelense, né? Sem anexar, né? Porque isso faz parte de toda a questão que se relaciona com o apartheid. Se não houver anexação oficial, teoricamente não há apartheid, porque não há anexação oficial, né? Essa é a principal discussão. Então, eles fazem todos uns arranjos, né, para aplicar a lei israelense nessas regiões onde os assentamentos estão construídos. Então, entre 2018 e 2023, foram transformados em terras públicas, terras do Estado, 24 mil metros quadrados. O ano em que houve o maior número, né, vamos dizer assim, dessa transformação em terra pública tinha sido em 1999, com 5.200 metros, ok? Agora, só esse ano, gente, só esse ano, não tô falando desde o início da guerra, não. Só esse ano, até agora, foram quase 11 mil metros quadrados de terra transformados ali em terra pública. Terra nos territórios ocupados da Palestina. 11 mil metros quadrados só
esse ano. Lembrando, 2018, entre 2018 e 2023 foram 24 mil e só esse ano foram 11 mil. Na verdade, foram 10.971. Ou seja, 11 mil em um ano, até agora. A gente está em abril, né? A gente não chegou aí a um terço do ano. A gente teve quase a metade do que tinha sido do mesmo processo nos 5 anos anteriores. Ou seja, o Smotrich e o Ben-Gvir, com a sua política, né, de apoio aos colonos que estão roubando terra de palestino, que estão expulsando palestinos, estão matando palestinos, que estão roubando propriedade de palestinos, são os únicos vencedores dessa guerra. Então, eu não acredito em nenhum momento que eles vão deixar o governo, porque tá todo mundo fechando os olhos porque eles estão fazendo nos territórios ocupados. Fora o governo Biden, que colocou sanções em alguns assentamentos e em alguns colonos, né? O país, o governo, enfim, as pessoas não estão nem um pouco preocupadas. Ou seja, todo comentário que eu fiz lá na primeira notícia que a gente comentou sobre a guerra, né? O que a gente vai ter depois, no final da guerra, é isso. A gente vai ter o apartheid na Cisjordânia muito maior do que a gente tinha até o dia 7 de outubro. A gente vai ter a colonização israelense na Cisjordânia muito mais aprofundada do que a gente tinha até o 7 de outubro. E na faixa de Gaza, a situação é muito ainda uma incógnita, lembrando que Israel constrói uma zona buffer, né, uma zona que eles não estão deixando ninguém entrar na região até o momento, estão destruindo absolutamente tudo na faixa, acho que são 800 metros, 1 quilômetro, na verdade, 1 quilômetro de toda a fronteira da faixa de Gaza com Israel, eles estão construindo, tem 1 quilômetro para dentro da faixa de Gaza, obviamente, isso não é dentro do território israelense, isso é dentro do território de Gaza, está sendo completamente destruído, ninguém entra ali, qualquer pessoa que entra ali está sendo morta, ou seja, ninguém está entrando e Israel pretende manter controle sobre aquela região para impedir, né, futuros ataques do Hamas, como aconteceu há 6 meses atrás. Então, trazer alguma coisa, achar que alguma coisa de boa vai sair, que a gente está próximo do cessar-fogo é um tanto quanto complicado, até porque não vejo muita possibilidade também de uma forma, vamos dizer assim, interna, né, desse governo cair. Os ultra-ortodoxos não saíram do governo, né, enfim, eles tiveram que se alistar, né, o que sempre foi uma prerrogativa para eles. O Ben-Gvir não vai sair do governo, o Smotrich não vai sair do governo, então a base fascista do Netanyahu, ela tá bem sólida, né? Então, nos resta ir para as ruas. Ô, João, vamos então para nossa próxima notícia e falar sobre a questão também dos ricos de Gaza, porque a gente, enfim, em Gaza há pessoas ricas, né? No momento, talvez menos, até porque grande parte delas conseguiu fugir para o Egito. Fugiram para o Egito ou por cima da terra ou por baixo da terra, mas mesmo lá do outro lado da fronteira, na região do Cairo, eles continuam controlando e fazendo negócios e, enfim, controlando a situação na faixa de Gaza no que diz respeito ao comércio, ao açúcar, ao combustível e à comida de uma forma geral. Pois é, Marquinhos, vou só fazer uma correção. O quilo do açúcar está custando $19 e o litro da gasolina está custando $42. Enfim, que eu agora acessei essa reportagem para poder recorrer a algumas informações vistas aqui. Bom, essa é uma reportagem feita pelo Shlomi Eldar, jornalista do Haaretz, publicada na versão em inglês no dia 5 de abril e na versão em hebraico publicada na mesma data, na verdade, na sexta-feira passada. Enfim, é uma reportagem muito interessante, que ele foi até o Cairo para se reunir com famílias alta renda palestinas de Gaza que escaparam da guerra em algum momento da guerra. Uns no primeiro mês, alguns no quarto mês. Muitos deles perderam familiares, muitos ainda têm familiares em Gaza, com os quais perderam contato ou mantêm um contato pouco frequente, ou perderam familiares depois de saírem. E eles, por conseguiram comprar soldados egípcios na fronteira, porque conseguiram de alguma maneira driblar o exército israelense, pelas duas coisas juntas, conseguiram escapar para o Egito e hoje vivem em hotéis, basicamente, essas pessoas com quem ele conversou, no Cairo, né? Ele foi até o Hotel Intercontinental, onde algumas dessas famílias vivem, enfim, e conversou em off com alguns jovens na faixa dos 19 anos e com uma ex-ponte que ele tinha, que era um membro do Fatah, que saiu de Gaza em 2007, quando teve a guerra civil entre o Hamas e o Fatah, e retornou a Gaza, se não me engano, em 2019, a convite do Hamas, inclusive, que sabiam que ele era do Fatah, mas era uma pessoa importante, um sujeito enfim, já tinha ficado preso em Israel, né? Já tinha conhecimento, um pouco tinha contato com Israel, eles precisavam dele ali e trouxeram ele de volta e deram para ele as condições que ele pudesse reconstruir sua vida em Gaza, e ele se retirou dali. Essa pessoa não deu seu nome, né, na reportagem, mas a conversa basicamente é com ele. Enfim, é um sujeito, obviamente, que condena o Hamas, até porque ele faz parte do Fatah, mas também, obviamente, é muito crítico a Israel. Ele disse: vocês enlouqueceram? Vocês falam do
7 de outubro, mas a gente em Gaza tá vendo um 7 de outubro por dia. Você acha que para matar um terrorista como o Mohammed Issa, vocês precisam destruir um bairro inteiro e matar 50 pessoas? Ele falou, nunca nas guerras anteriores de Israel vocês fizeram coisas desse tamanho. Nunca foi tanto assim. A gente sempre soube que civis morriam e havia destruição nas guerras, que Israel considerava danos colaterais, mas nesse nível a gente nunca tinha visto coisa parecida antes. Tipo, qual o problema de vocês? O que vocês não entenderam disso? E ele condenou o Hamas sem no entanto, um porém, sem nenhuma conjunção adversativa. Ah, mais Israel, blá, 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 blá. Não, ele não, enfim, foi isso. Ele foi instigado a responder outras perguntas por isso, porque, enfim, o repórter questionou. E ele colocou essa situação. Ele falou, olha, o que está acontecendo ali é uma situação bizarra a pontos que eu não consigo entender o que vocês têm na cabeça. O que passa pela cabeça de vocês fazendo o que vocês estão fazendo. Enfim, agora o mais interessante dessa conversa, na verdade, que foi parar, enfim, fez o Shlomo Eldar parar no podcast do Haaretz dessa semana, no de terça-feira. O podcast do Haaretz semanal, ele tá acontecendo, na verdade, 2 vezes por semana. No início da guerra eles passaram para 3, né? E agora passaram para 2. Normalmente é uma vez só, obviamente, por isso podcast semanal. E ele foi entrevistado pelo âncora do podcast, e ele comentou que em 2021, um pouco após a guerra Guardiões das Muralhas, o Hamas organizou uma conferência na faixa de Gaza sobre como eles iam dividir e comandar o Estado palestino no momento que ele fosse reconquistado, e que isso estava prestes a acontecer. Por exemplo, esse sujeito que foi entrevistado, a ele seria cedido uma região, né, no centro-sul do país, que é onde fica a próxima cidade de Rehovot, em Israel hoje, que era um vilarejo palestino. Parte do que é hoje Rehovot era um vilarejo palestino, e em cima dele foi construído um bairro de Rehovot posteriormente. Como a família dele é uma família refugiada desse bairro, a ele seria dado como se fosse a prefeitura dessa região. E eles, de verdade, tinham um plano de como eles iam administrar tudo. O que ia acontecer com os judeus, né? Os judeus que insistissem em guerrear seriam mortos, os judeus que fossem pegos tentando fugir seriam presos, e os judeus que construíram seu conhecimento às custas da ocupação teriam que ficar na Palestina para trabalhar pelo desenvolvimento tecnológico da Palestina ou para ceder seus trabalhos às necessidades. Por exemplo, médicos judeus. Outros parcialmente seriam expulsos. Tudo isso foi comentado nessa reunião. Como eles iam dividir tudo, quem ia controlar cada situação, que indústria eles iam construir em tal e tal lugar, eles iam, enfim, manter as fronteiras com o Egito e com a Jordânia e com o Líbano tal qual estão acordadas, e com a Síria eles iam devolver as colinas do Golã para a Síria. Tudo, um protocolo com o discurso do Sinwar, não presencial, por vídeo. Eu imagino que o Sinwar já saiba que ele está sendo procurado pelo exército israelense há tempos e que não possa sair e mostrar a cara desde antes do 7 de outubro. E ele falou, muita gente riu quando ficou sabendo. Eu não ri, porque eu sei que o que eles estavam falando ali é verdade. Vocês tentam pensar no Hamas com a cabeça de vocês. E o Hamas pensa que eles vão conseguir os seus objetivos porque Allah tá com eles. E isso é suficiente. A cabeça dos jihadistas é assim. Eu vou fazer um parênteses aí. Eu acho que o Hamas tem o seu lado pensamento religioso e sua visão fundamentalista, mas o Hamas também é pragmático, né? Em diversos aspectos. E o pragmatismo do Hamas, nesse aspecto, eu acho o seguinte: um ataque como o de 7 de outubro, para o Hamas, poderia representar um apoio do mundo islâmico que acarretaria no fim do Estado de Israel, talvez não em 2 semanas ou em 3 meses, mas no espaço de médio a longo prazo. E esse plano do Sinwar, ele também tem a ver com o entendimento, a compreensão dele da geopolítica global e regional. Então eu acho que isso, fechando esse parênteses, não foi comentado na reportagem, não foi comentado no podcast, eu acho que isso é relevante. Eu imagino que isso tenha sido um ponto importante na compreensão do Hamas sobre o 7 de outubro. Mas enfim, o que piscou ali e que foi debatido no podcast do Haaretz mais que na própria reportagem é o seguinte: onde que estava a inteligência israelense quando esse encontro aconteceu? Eles não sabiam que esse encontro aconteceu? Óbvio que eles sabiam. Simplesmente houve uma tendência nos últimos anos de transformar a rede de inteligência israelense, em especial a unidade que a gente chama de Shmone Matayim, que é o 8200, que é a parte de telecomunicações da inteligência israelense, em uma inteligência puramente tecnológica, que você cruza dados, que você trabalha com inteligência artificial, que você, enfim, você diminui a presença do valor humano e a compreensão ali dentro. E por isso que nós, cientistas humanos, cientistas sociais, tanto insistimos que esse tipo de conhecimento ele é relevante, ainda que ele não gere dinheiro de maneira direta
direta, né, e que muita gente despreze e governos investam menos no estudo das ciências humanas e ciências sociais e filosofia, a gente bate nessa tecla. Porque qual é a questão? O sujeito que está escutando uma reunião dessa, que está gravando, que está vendo a reunião gravada, ele tem que saber interpretar o que aquilo significa. E quando ele observa que o Hamas está realizando um evento desses, ele não pode descartar esse evento como não é importante, não passa de um devaneio do Hamas. Você tem que saber interpretar cada movimentação que eles fazem. Se o Hamas faz um evento desse, investe nisso, isso tem valor. Isso tem valor para o Hamas. E se isso tem valor para o Hamas, isso tem que ter valor para o sistema de segurança israelense. Porque isso diz muito sobre os planos do Hamas, diz sobre o projeto do Hamas, diz sobre o que eles sabem sobre Israel, diz sobre o que eles sabem sobre a sociedade israelense. Isso diz muita coisa. E isso é uma amostra da falha da inteligência israelense, não porque ela falhou do ponto de vista tecnológico, não porque a parte cyber da inteligência e as escutas, e as antenas, e os satélites, e o que quer que seja, porque eu também desconheço os detalhes, e obviamente que eu desconheço que eles são secretos, até para a imensa maioria da população israelense, e para quem eles não são secretos, isso, eles estão proibidos de falar também sobre isso. Mas enfim, não é essa parte da inteligência que falhou. A parte da inteligência que falhou é a de interpretação. É a inteligência inteligente. Não é a inteligência humana que falhou ali. E isso é símbolo da compreensão equivocada de Israel sobre os povos que vivem na região. E isso é símbolo também do fracasso político israelense e das decisões erradas da população israelense ao eleger seus líderes, que aparece um Netanyahu da vida dizendo que é possível administrar o conflito, como se a aspiração nacional palestina fosse desaparecer porque Israel decide fortalecer a segurança cyber e construir um muro e fazer tal e tal e tal, e tomar tal e tal medida militar, e que isso fosse resolver o problema do conflito. Ele é administrável. Isso não é possível, porque você não analisa a cabeça do teu inimigo, você não pensa, você não dialoga, você abre mão desse tipo de situação. Você só controla, você tenta só controlar o teu inimigo. Então você cria uma rede de colaboradores por coerção, você descobre do que eles são dependentes, como você pode escravizar essas pessoas, enfim, entre aspas, mas de alguma maneira acontece isso com muita gente, ou trabalhar à base da ameaça, coagir essas pessoas a colaborar com Israel, mas você acha que conhece essa pessoa, e você acha que entende como essa pessoa pensa, né? Mas na verdade você não entende, porque você não está pesquisando, você não está investigando, não tem colaboração entre as universidades, não tem debate entre os acadêmicos, ou tem pouco, e quando tem, o governo não se informa sobre isso, não leva esse tipo de debate, não traz intelectuais palestinos para as universidades israelenses, não tem troca de informação, não existe um plano conjunto, porque você simplesmente, não é só porque você não valoriza os palestinos, esse é só um ponto, eu não estou desprezando isso, é porque você não valoriza esse tipo de conhecimento. E isso, basicamente, é a falência da inteligência israelense. Se ela não compreende que o problema da concepção não é simplesmente que a gente não pode acreditar que o Hamas possa atuar de outra maneira, isso não é... Esse problema da concepção ele vai continuar equivocado. O problema da concepção não é você acreditar que o Hamas possa ser diferente. O problema da concepção é você abrir mão de entender as demandas palestinas, o pensamento palestino e a sociedade palestina como um todo. Você não pode esperar uma situação de relativa segurança, você não pode construir nada disso se você não dialoga com essas pessoas e entende o que essas pessoas querem, e entende o que elas estão dispostas a fazer, e entende quais são os planos dele. Isso é uma situação que Israel, cada ano que passa, abre mão de alcançar. E isso é o resultado, o que a gente vive hoje, na verdade, é o resultado desse desprezo pelos estudos das humanidades. E eu acho também que é o desprezo pelo direito da população palestina também de se autodeterminar, que é um dos principais problemas, né? Eu acho que Israel, não sei, não tem como dizer se nunca, mas eu acho que pelo menos nos últimos 15 anos aí, desde que o Netanyahu chega ao poder, Israel deixou de entender que os palestinos também têm o direito de se autodeterminar e a política israelense nesses últimos anos só veio só fortaleceu o Hamas e chegamos onde chegamos. É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna desta semana. Bom, primeira notícia é sobre as manifestações, né, que aconteceram aí no último sábado. Inclusive, né, fiz algumas transmissões, manifestações quentes, né, começaram pelo país inteiro, no centro do país, em Tel Aviv, né, no Tzomet Azrieli, no cruzamento Azrieli, onde aconteciam as manifestações contra o governo, né, até o 7 de outubro. Aconteceu mais uma manifestação. As informações que chegaram eram de cerca de 100 mil pessoas estavam lá, e as fotos também mostram que tinha bastante gente. Não sei se esse é o número correto, mas enfim, tinha muita gente. E no final da manifestação,
na verdade, duas manifestações. Uma manifestação, a primeira, inicial, começou por volta de 7 e pouquinho da noite, bem no cruzamento, né? Contra o governo, pela queda do governo, e, enfim, várias pessoas falavam e tudo mais, e depois que essa manifestação acabou, cerca de uma hora depois, a gente caminhou cerca de 200 metros até a entrada do quartel-general do Exército, da Quiriá, onde, onde há a manifestação das famílias dos reféns. E a multidão se encaminhou para lá, ali houve um pouco de violência com a polícia teme, é uma coisa absurda, que é só para criar confusão mesmo. Toda semana as pessoas vão e acendem fogueira na rua. A polícia vai lá para apagar a fogueira. Aí quando apaga a fogueira, as pessoas vão e expulsam a polícia. E os policiais são sempre jovens, você vê que os caras estão ali meio assustados, porque tem uma multidão empurrando eles, e parte deles, tipo, deixa que não empurrar, tipo, me tira aqui, pelo amor de Deus, entendeu? E as pessoas tentam, na verdade, não agredir os policiais, e, enfim, toda vez, as pessoas vão, reacendem a fogueira, a polícia vai, apaga a fogueira, e tem empurra, empurra. Aí a polícia acende o pessoal acende a fogueira, a polícia vai, apaga a fogueira, tem empurra, empurra. É pra provocar mesmo a multidão, porque se no momento em que alguém agrediu um policial, e foi isso que aconteceu, inclusive, né? Quer dizer, vou ter que fazer uma correção aí, foi isso que a polícia disse que tinha acontecido, começa aí toda a incitação, né, contra os manifestantes. É esse o principal objetivo. E aí, eu vou contar o caso que foi filmado, né, a polícia colocou no Twitter imediatamente, foi uma policial teria recebido um soco na cara de um manifestante e quebrou a mandíbula. Só que aí ficou claro nas filmagens que apareceram, que, na verdade, um policial empurrou um manifestante que caiu, e quando ele caiu, o cotovelo dele bateu na outra menina, na outra policial que estava atrás dele, e aí quebrou a mandíbula da menina. Ou seja, na hora que a polícia, aí na hora que as pessoas falaram, ó, é mentira, estão ali só para incitar realmente, a polícia retirou vamos dizer assim, essa queixa pública, né, que eles tinham feito, obviamente, no Twitter, né, contra os manifestantes. E aí, em seguida, né, isso ali foi tudo em frente à entrada do quartel-general. A mãe de um dos reféns, ela falou para as pessoas, né, falando assim, ó, gente, ela começou a gritar na manifestação, no microfone, falando, Arnon Ben David, saia do seu escritório. Que Arnon Ben David é o chefe, né, o presidente da Estadrut, que é a central única, é a central única, na verdade, né, a única central de trabalhadores aqui de Israel. Ele é inclusive do Likud, né, do partido do Netanyahu, e ela convocando, falando para que ele saia do seu escritório, para que ele convoque uma greve geral, até porque na semana passada ele também se colocou publicamente contra o governo, contra a guerra, se colocou contra o governo, falou que, enfim, esse governo tá ficando insustentável, e no momento em que a central sindical entrar nessa disputa política e convocar greves gerais, a pressão, né, em cima do governo aumenta absurdamente. Então, ela falou algumas vezes o nome dele, falando para ele sair do governo, para ele sair do seu escritório, e 5 minutos depois ela falou assim, gente, vamos todo mundo para Estadrut agora, todo mundo para a central sindical. E aí começou uma marcha pelas ruas de Tel Aviv, em direção à central sindical. Cerca de 200 metros depois ali da manifestação, tem um cruzamento muito grande, e a multidão foi fechar o cruzamento para poder caminhar, e nessa aí teve um carro que tentou, enfim, atravessar a multidão. E o pessoal, eu tava do lado desse carro, né? Foi o único carro que tava ali, eu passei por ele, porque eu era bem na frente aí da manifestação, e o cara gritando com todo mundo, buzinando, tentando avançar em cima dos manifestantes, e o pessoal parou na frente do carro dele, não deixou ele caminhar, a mulher dele xingando todo mundo, abriu a janela, começou a xingar as pessoas, uma outra mulher que tava dentro do carro começou a filmar todo mundo, enfim, todo mundo filma todo mundo hoje o dia inteiro, né? Então, começou um xinga-xinga daqui, xinga-xinga dali, e eu continuei caminhando, né, em direção à central sindical, e cerca de um minuto depois, todo mundo que estava ali onde eu estava caminhando, começou a correr no sentido contrário, porque esse cara aí que estava no carro, que chama Haim Sirotkin, ele avançou para cima dos manifestantes com o carro dele, atropelando 5 pessoas. 5 pessoas, entre elas uma senhora, que ficou em estado grave na hora, depois melhorou, mas enfim, atropelou 5 pessoas, com o objetivo de feri-los. E aí, João, depois o que a gente viu na mídia é que, obviamente, como não podia deixar de ser, ele votou em quem? Em quem? Benjamin Netanyahu. João, o que esses caras mais fazem é incitar contra quem vai pra rua, né? Não surpreende, né? Aquela votou em quem é muito claro, né? Enfim, a gente não, enfim, não surpreende basicamente absolutamente nenhuma pessoa aqui. Os outros casos que a gente teve de atropelamento também foram de gente do Likud ou de gente que votou no nacionalismo religioso. As pessoas querem simplesmente atacar os manifestantes, estão incitados pelo próprio governo, né? A atacar os manifestantes
manifestantes, o governo que aponta os manifestantes como a razão da guerra, como a razão do 7 de outubro, enfim, como quem dividiu o povo, quando justamente é o próprio governo que dividiu o povo, que decidiu tocar adiante uma proposta autoritária que não foi apresentada na sua campanha, enfim, e que surpreendeu a população pela maneira como foi colocada, né, como, pelo menos tentou se colocar em prática depois das eleições, e o que resta é encontrar outros culpados, e hoje são os manifestantes, ontem foi o exército, e vai ser qualquer outro, okay? Porque, enfim, o Hamas, com o Hamas já estão lutando, então não dá para culpar, enfim, mais do que o Hamas, e os palestinos estão morrendo por causa disso, então eles têm que encontrar também os inimigos internos, né? Não surpreende. Agora, eu vou pedir sua permissão, Marquinhos, eu quero fazer uma ligação entre esse caso e um caso que aconteceu essa semana com a própria polícia, okay? O nosso ministro da Segurança Pública, Itamar Ben-Gvir, ele anunciou a sua intenção de nomear Avshalom Peled, que é um oficial da polícia, para chefiar a polícia de Israel após a saída do Kobi Shabetai, que é o comandante-geral da polícia, que não foi nomeado pelo Ben-Gvir, foi nomeado pelo ministro anterior, que era o Amir Ohana. Pelo ministro anterior ao anterior. O Kobi Shabetai já é um comandante muito problemático, ele vem da Polícia da Fronteira, que é um órgão que historicamente é ligado ao exército, só agora ele é ligado à polícia, ele não tem a menor ideia de como funciona a polícia internamente, ele não tem ideia de como funcionam as investigações policiais, a estrutura, enfim, ele aprendeu, mas é um comandante fraco, é um comandante, enfim, que toma decisões enfim, no mínimo controversas e que não consegue sustentar essas posições na frente do Ben-Gvir. E só isso já era catastrófico. Agora o Ben-Gvir, o que ele quer fazer, e segundo fonte da própria polícia, é colocar o Avshalom Peled no lugar do Kobi Shabetai. Essa indicação, ela já seria terrível, porque é um sujeito da confiança do Ben-Gvir. Só isso já é suficiente pra gente ficar muito preocupado. O Ben-Gvir conheceu o Avshalom Peled quando o Avshalom Peled foi o responsável da polícia pela região de Hebron. O Ben-Gvir mora ali do lado de Hebron e é um militante da extrema-direita que realiza ações violentas, inclusive, ainda que ele não tenha sido descoberto em todas elas, né? Há muitas acusações contra ele. E algumas ele foi descoberto, inclusive foi condenado pela própria polícia, investigado e condenado. E há investigações em curso ainda contra ele. Mas enfim, naquele momento ele conheceu o Avshalom Peled e ele criou uma situação de cumplicidade com esse cara. Isso já diz muita coisa ruim sobre o Avshalom Peled, porque ele tá lá para combater gente como o Ben-Gvir e eles viraram cúmplices ali. O Ben-Gvir disse que naquele momento o Avshalom Peled ensinou para ele o trabalho verdadeiro da polícia e o que um policial deve fazer. E ele anunciou a intenção de nomear o Avshalom Peled para o comandante-geral da polícia. Mas esse não é o único problema, por incrível que pareça. Por quê? Porque o Avshalom Peled, ele é acusado e há provas de que ele anexou ao seu terreno privado um território público, que o seu Moshav, a sua comunidade, permitiu que ele estendesse a sua construção para lá, mas que aquele território deveria ser aberto para o público. E ele cercou um terreno que não é dele, anexou, e o caso está na justiça desde 2012. E em 2013, ele foi gravado debatendo com o chefe da polícia naquele momento, Jacob Dadon, se não me engano, o primeiro nome, que a polícia o ajudaria a escapar dessa situação e ele ajudaria o Dadon a nomear uns nomes como oficiais baixos ali que são ligados a ele sem que houvesse problema. Ou seja, ele que seria responsável por nomear algumas pessoas ali, ele nomearia de acordo com os interesses do Dadon. Ou seja, claro, a acusação clássica de fraude e conflito de interesse. Enfim, então a polícia da polícia, né, a ouvidoria da polícia, que investiga os próprios policiais, não condenou o Avshalom Peled pela conversa gravada, mas disse que não recomenda que ele seja promovido para nenhum cargo na polícia. Desde esse momento, o Elshir, que era o comandante da polícia anterior ao anterior, já tinha promovido o Peled, já desobedeceu essa orientação. E agora o Ben-Gvir não só o promove, como promove para comandante-geral da polícia, o cargo mais alto da polícia, né? Na verdade, ele demonstrou intenção, que essa nomeação vai acontecer só no meio do ano. E aí a gente vai ter problema, ok? E muita gente diz que o Ben-Gvir só tá buscando manchete nos jornais fazendo isso, talvez preparando o terreno para indicar alguém até pior do que ele, porque no momento que ele indica essa pessoa, ele tá testando qual vai ser a reação, isso pode ser usado para ele como ferramenta política ou pode ser usado para ele, enfim, ferramenta política eleitoral para dizer, não me deixaram nomear Suprema Corte, o Benny Gantz, etc. Ou que ele pode, beleza, então não vai ser esse, vai ser o outro, vai ser alguém pior que ele. Isso pode ser também enfim, vocês não querem esse cara porque ele tá sendo investigado, então beleza, então vou trazer um que não tá sendo investigado. Se esse é o argumento, beleza, vai trazer um sujeito que é ainda mais perigoso. O Benny Gantz já disse que não concorda, porque o acordo de coalizão que ele fez com o Netanyahu, ele tinha poder de veto a nomeações para cargos quaisquer, né, a serem nomeados do alto escalão pelo novo governo. E ele disse, eu espero que o primeiro-ministro respeite o acordo, que o Ben-Gvir, obviamente, não consultou o Benny Gantz. Mas o grupo Ahim Laneshek, né, os irmãos de armas, e a Tnuá Leirkut HaShilton, que é o movimento pelo controle
controle do governo, pelo controle de qualidade do governo, o nome dessa organização, eles foram até a Suprema Corte e já disseram: a gente não vai aceitar essa nomeação. Isso aí que a gente tá vendo nisso aí. O Marquinhos comentou na semana passada, das manifestações da semana passada, do início dessa semana, a atuação da polícia contra os manifestantes. E a gente tá vendo agora o Ben-Gvir disposto a botar um sujeito corrupto e possivelmente ladrão, né, porque roubou terra do Estado, no caso, caso comprovem essa acusação, o que parece falta muito pouco, né, só falta que a justiça bata o martelo, tá disposto a colocar um sujeito desse no comando da polícia só porque vai ser o seu bonequinho ali e vai atender o que ele quiser, né? Inclusive, os comentários que a polícia tá soltando em off, que alguns comandantes estão dizendo é o seguinte: ele vai nas reuniões com o Ben-Gvir e com o Hanamel Dorfman, que é o diretor-geral do Ministério da Segurança Pública, e diz: seu desejo é uma ordem. Frases desse tipo, né? É só pedir que eu concretizo. O que vocês mandarem, eu faço. Enfim, sem questionamento, sem nada. O Ben-Gvir que é um boneco dele ali. E a gente tá vendo o aumento da corrupção policial nesse caso. E aí, já completando e já invadindo outra notícia do bloco, para depois o Marquinhos comentar tudo junto, ferrei com ele agora, a ouvidoria da polícia, ela encerrou as investigações. Não sei se quem tá com a gente acompanhando há um pouco mais de tempo, lembra que um sujeito chamado Yuval Kastelman, ele sacou a sua própria arma, ele era um ex-policial, no momento ele já era retirado, ele era advogado, ele retirou a sua arma e matou 2 terroristas que estavam realizando um atentado em Jerusalém. Ele foi morto por 2 soldados achando que estavam matando um terrorista, pelo menos supostamente, né? E aí, tanto o exército, caso esses soldados, quanto a polícia foram indiciados, porque alguma coisa errada aconteceu ali. O exército, no caso, porque 2 soldados dispararam num civil, né, que tinha jogado a arma, levantado a camisa e jogado até seu documento para mostrar que não, que era israelense e que tava ali, que tinha licença para ter arma e tal, e mesmo assim dispararam contra ele. E a polícia, por ter, supostamente, maquiado as investigações e não feito as investigações posteriormente. E a ouvidoria engavetou, né, encerrou as investigações sobre a polícia e agora os soldados estão sendo aí indiciados como indivíduos separados, não é o exército especificamente, são os soldados que estão sendo investigados pelo ato deles, mas a polícia se safou porque a ouvidoria da polícia safou os policiais. Historicamente, a ouvidoria da polícia em Israel, ela faz um trabalho decente. Não tem corrupção? Que tem, sempre tem, okay? Mas ela historicamente faz um trabalho decente. Com críticas aqui e ali, mas os policiais não costumam sair ilesos de problemas que eles possam causar. Óbvio que depende do tamanho e óbvio que depende do caso. Mas em geral ela funciona. Parece que nem isso está funcionando mais na polícia, né, Marcos? Bom, pois é. Eu acho que tem muita coisa aí nessa questão da polícia. Eu acho que, enfim, bom, eu não confio na polícia, em nenhuma polícia. Eu acho que polícia é polícia, polícia tá, é o que a gente, toda manifestação que eu ia no Brasil, as pessoas cantavam isso, toda manifestação que eu vou aqui em Israel, as pessoas cantam a mesma coisa. Choteiro, choteiro, etmia tá chomer. O polícia, de quem é que você tá tomando conta? É exatamente isso. A polícia tá ali para tomar conta de determinadas pessoas e não do povo. A polícia tá ali para tomar conta de uma classe em especial. E é isso que eles fazem. E agora o Ben-Gvir bota a sua mão suja, lembrando que o Ben-Gvir, ele não serviu ao exército, que o exército não quis deixar que ele servisse. É um cara que também já foi condenado por crimes, é um cara que foi preso quando tinha 16 anos, é um cara que ameaçou diretamente o Yitzhak Rabin quando era primeiro-ministro. Ele arrancou o símbolo o primeiro-ministro andava numa Mercedes-Benz e a Mercedes tem aquele símbolo ali na frente, né, aquela símbolozinho da Mercedes, o cara simplesmente arrancou aquilo e ele falou na televisão: chegamos até a sua Mercedes, então podemos chegar em você. Então esse cara hoje é um ministro da polícia, um fascista, sacou? Então o que mais a gente pode esperar da polícia? Ele, quando o Kastelman foi morto, ele tentou convencer, ele foi até os pais do Kastelman para falar: foi um acidente, enfim, não teve a intenção, para passar um pano em cima do assassinato do filho dele, entendeu? Então, assim, o que mais a gente pode esperar disso? É um cara corrupto, é um cara que vai. É corrupto, assim, não tô falando. É corrupto. As pessoas muitas vezes entendem corrupção só pelo fato de receber dinheiro, né? É óbvio que tem muito policial corrupto aqui em Israel também. As pessoas gostam de pintar as coisas aqui em Israel como se não tivesse corrupção, não tivesse crime, né? Fosse uma coisa linda aqui em Israel, né? Um conto de fadas. E aqui, enfim, a polícia é corrupta no sentido de corromper o sistema, entendeu? Semana passada saiu também teve uma decisão tomada pelo Ministério, pela Justiça, que alguns anos atrás a polícia atirou num cidadão etíope, né, e morreu. E agora o policial também foi isento do seu crime. Ou seja, a polícia muitas vezes não paga pelo que faz, né? A polícia, e quanto mais a gente avança nessa política da extrema direita, maior a gente vai ver, mais vezes a gente vai ver esse tipo de acontecimento, né? Então, assim, essa questão do Kastelman, e a atuação da polícia, enfim, de ter fechado aí a investigação,
mais do mesmo. É assim que a gente vai ver as coisas aí pra frente. As pessoas da extrema-direita que são violentas e que atropelam os manifestantes, elas vão ter sempre a sua idoneidade ali tentada. A polícia vai sempre tentar passar aquele paninho pra eles, dar aquela lustrada. E só mais uma informação sobre a questão das manifestações. A polícia já informou que não vai autorizar manifestação no próximo sábado na região, no cruzamento Azrieli, onde na semana passada tinham 100 mil pessoas. A polícia vai permitir somente na rua Kaplan, que era até onde aconteceu na semana passada. Qual o objetivo disso? Qual o objetivo disso? É político, é político. A polícia quer confusão, a polícia quer confronto com os manifestantes. Por quê? Porque qualquer filmagem, e obviamente, não só os manifestantes estão filmando, como a polícia está ali, tem uma série de policiais infiltrados e policiais não infiltrados também filmando, e além das câmeras de televisão, o que a polícia quer e o que o atual governo quer é confronto com os manifestantes, é violência. Eles querem violência, porque a violência vai permitir com que eles usem de mais violência e com que eles implementem a política deles. É isso. Então agora a polícia informou que não vai permitir, isso a gente está gravando agora na quinta-feira, agora já é 1 da tarde. Então o que a polícia quer é que a gente, pode ser que isso mude, né? Então o que a polícia falou agora é que não vai permitir essa manifestação que pode ter até ou mais de 100 mil pessoas no próximo sábado à noite, aonde ela aconteceu na semana passada, sem nenhum objetivo. Porque na semana passada, os manifestantes também não tentaram entrar na via expressa, na Ayalon, que é sempre o maior problema, né? Porque quando fecha a Ayalon, toda a região central do país para. Porque o trânsito para. Então, não houve violência, não houve nenhuma tentativa de fazer nada. Houve um atropelamento por um cara da direita, por mais um militante da direita. Então, o que a polícia quer é confronto. O que o governo quer é confronto. E essa decisão, até agora, de novo, pode ser que mude, até agora, de não permitir que essa manifestação no sábado à noite aconteça, no cruzamento, né, que é onde cabe todo mundo, na minha opinião, tem o único objetivo de provocar, de incitar e de desejar que haja confronto com a polícia. E na minha opinião, se a polícia não permitir, vai ter confronto. Vamos ver o que vai acontecer no próximo sábado à noite. Bom, João, vamos para a próxima notícia, entrando aí na questão da Suprema Corte e do alistamento dos ultra-ortodoxos, já que desde o 1º de abril, não é mentira, mas desde o dia 1º de abril, os ortodoxos têm que se alistar ao serviço militar, e os ortodoxos, as escolas rabínicas que não mandarem seus alunos para o alistamento, terão recursos dos ministérios, né, dos ministérios gerais, aí do Ministério da Educação, cortados. E, enfim, é uma pancada financeira muito grande. E no próximo dia 2 de junho, né, daqui a pouco menos de 2 meses, a Suprema Corte vai se reunir e debater essa questão desse alistamento imediato. E aí, alguma previsão? O que aconteceu foi o seguinte: em teoria, a partir de 1º de abril, o governo deveria cortar o orçamento das academias rabínicas. Mas o que aconteceu foi que o governo disse à Suprema Corte o seguinte: nós agora não temos informação necessária sobre quantos jovens deveriam estar servindo, porque todos que receberam a carta de alistamento e foram até a unidade de alistamento receberam o adiamento por conta dos estudos nas academias rabínicas. Então o que acontece agora é que qualquer pessoa, se a gente vai pedir essa documentação para as academias rabínicas, eles vão mostrar que o exército mesmo deu essa carta de adiamento. Então a gente não tem como, nesse momento, trazer um número razoável, um número concreto sobre quantos jovens são desertores, são inadimplentes com o exército, no caso, né? Essa foi o argumento do governo para não cortar o orçamento imediatamente. E aí, outra vez, as mesmas organizações que eu citei, o Irmão de Armas, o Achim Laneshek, no caso, e a Tnuá Lichut HaShilton, no movimento pelo controle de qualidade do governo, entraram com uma ação na Suprema Corte e disseram: olha só, isso não é possível. Vocês tomam uma determinação e o governo vai lá e não cumpre, né? E aí, no dia 2 de junho, a Suprema Corte vai se reunir, 9 juízes vão se reunir, 5 deles são conservadores, 4 liberais, né, desse grupo destinado a fazer isso, né? Essa turma, como se diz em português. Ainda que, mesmo nesse caso, não é nada certo que os conservadores votariam contra o alistamento e contra uma ação do governo contra as academias rabínicas. É muito provável que, nesse momento, a Suprema Corte forme maioria para obrigar o governo a cortar esse orçamento, porque esse argumento ele é esdrúxulo, né? Uma vez que você não tem legislação na qual você amparar esse adiamento, porque até aquele momento o Ministério da Defesa tomava uma atitude na canetada, e a Suprema Corte falou: vocês não podem mais fazer isso. E qual é o argumento do governo? Mas o que a gente tem agora é o adiamento. Mas é o adiamento que vocês deram. Então, peraí, tira esse adiamento. A gente acabou de proibir que vocês adiem. Acabou essa brincadeira. E aí a Suprema
Suprema Corte vai se reunir no dia 2 de junho para, enfim, tomar uma decisão final, nesse caso, sobre a questão do alistamento dos ultra-ortodoxos. É óbvio que esses ultra-ortodoxos não vão ser, esses 12 mil não vão ser alistados no mesmo dia. Inclusive, o número que se trabalha agora é do alistamento de 5 mil por ano, nos primeiros, pelo menos, 2 anos, e depois vamos ver o que vai fazer. Porque aí o Exército, sim, teria condições de absorver essas pessoas dentro das demandas dos ultra-ortodoxos para o alistamento, que eu já comentei 2 ou 3 edições, que eu acho absurdo. Mas, enfim, que eles tenham demandas atendidas separadamente por conta do estilo de vida religioso deles, né? Mas, enfim, dito isso, a Suprema Corte vai debater esse tema e, a partir do dia 2 de junho, a gente não vai ter mais para onde correr, né? A menos que o governo decida desobedecer uma decisão judicial naquele momento, porque não vai mais ter para onde correr. Caso, obviamente, a Suprema Corte obrigue o governo a cortar esse orçamento das academias rabínicas. Sempre há a possibilidade deles votarem junto enfim, atenderem a demanda do governo. A conselheira jurídica do governo já disse que não vai debater, não vai defender o governo nessa demanda. E aí o que aconteceu foi que o Netanyahu ganhou um pouquinho mais de tempo. Ele ganhou até o dia 2 de junho para tentar resolver o problema por vias legais. E aí escreveu a porcaria de um projeto de lei e entregar. Olha, tá aqui o projeto de lei, tá vendo? A gente não vai cortar o orçamento porque a gente escreveu o projeto de lei que vai entrar em vigor, blá, 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 vai ser votado na Knesset e vai passar pela comissão e isso aqui, não sei o que lá. E aí isso vai poder ser tratado de maneira razoável. É esse que o governo Netanyahu tá tentando fazer, tá tentando ganhar tempo e conseguiu. Conseguiu ganhar 1 mês e meio, um pouco mais de 1 mês e meio para isso. E os ultra-ortodoxos respiram, as academias rabínicas respiram, porque o dinheiro tá entrando. Dia 2 de junho é o limite. Se o governo, no caso a coalizão, não conseguir escrever um projeto de lei que convença a Suprema Corte e a conselheira jurídica do governo, tem que começar por ela, de que pode ser razoável e não vai infringir os princípios básicos de igualdade, o governo não vai, ele vai ter conseguido resolver essa crise com os ultra-ortodoxos. Quais as chances disso acontecer? Olha, tudo depende das negociações que estão rolando nesse momento, e vão acontecer amanhã e depois de amanhã, entre o governo e os ultra-ortodoxos, e entre a oposição e os ultra-ortodoxos. O que o governo conseguir oferecer para os ultra-ortodoxos de maneira que os convença a apoiar uma lei na qual eles vão sacrificar parte dos seus jovens, sacrificar entre aspas, mas talvez também de maneira real, fazendo-os servir ao exército, é uma vitória. Mas se eles não conseguirem, aí o governo começa a ter chances sérias de cair. E aí eu vou embalar também outra questão essa semana. Hoje de manhã, na quinta-feira de manhã, foi divulgado que o ministro do Interior, Moshe Arbel, do partido ultra-ortodoxo sefaradita Shas, enviou uma carta pública ao primeiro-ministro Netanyahu, dizendo que não aceita interferências do ministério do primeiro-ministro em decisões de autonomia do seu ministério e que se o primeiro-ministro quiser forçá-lo a tomar determinadas atitudes, então que o demita. Assim o Moshe Arbel diz. Moshe Arbel exerce esse cargo porque o Aryeh Deri, que é o líder do Shas, foi proibido pela própria Suprema Corte de ser ministro. O Aryeh Deri teria 2 ministérios, o Ministério da Saúde e o Ministério do Interior. Ele foi proibido de ser ministro por conta do acordo que ele fez com a Justiça para não ser preso pela segunda vez. E o Moshe Arbel recebeu um desses 2 ministérios. O Moshe Arbel vem se destacando como um dos ministros mais razoáveis desse governo. Eu tô falando isso de um sujeito ultra-ortodoxo do partido Shas. Enfim, para vocês terem a noção de como esse governo ele é absurdo. Por exemplo, ele se manifestou de maneira contrária, radicalmente contrária, ao fato do Ministério das Finanças ter cancelado, junto com o Ministério da Segurança Pública, o plano de melhorias nas condições sociais da população árabe para reduzir a criminalidade ali. Ele disse, o que tem a ver com o meu ministério, eu não estou disposto a isso. Brigou até o fim e conseguiu conservar parte do plano de pé. E agora, a briga dele com o Netanyahu, reparem bem, é que ele quer reautorizar a entrada de palestinos, tanto nos assentamentos quanto no território soberano de Israel, ou seja, do lado esquerdo do muro, para que trabalhem, enfim, aqui, da mesma maneira que trabalhavam antes do 7 de outubro. Hoje estão entrando só 10 mil palestinos, pelo menos esse é o último número que eu tive acesso. Antes da guerra da Cisjordânia, se não me engano, entravam 78 mil palestinos. E de Gaza, outros 40 e poucos mil, 41 mil, uma coisa assim. E só os trabalhadores essencialmente essenciais, digamos assim, na exceção da regra essenciais, né, que são aqueles sem os quais Israel entra em colapso se não vierem, estão entrando aqui. E ele quer que essas pessoas entrem, mas o primeiro-ministro não quer. O gabinete do primeiro-ministro, pelo menos, o escritório do primeiro-ministro, disse não. A gente quer trazer trabalhadores estrangeiros de outros países, da Índia, das Filipinas, da Tailândia, desses outros países, para fazer o trabalho que os palestinos não fazem. Os preços estão começando a aumentar, a agricultura está falhando, a gente vai entrar nesse tema no terceiro bloco, um pouquinho pelo menos, por uma questão internacional, enfim, a gente precisa que as pessoas façam os trabalhos que os israelenses não querem fazer, basicamente, né? Porque o israelense prefere ficar no seguro-desemprego do que ganhar um salário mínimo para se matar para trabalhar debaixo do sol na agricultura. Os palestinos topavam fazer esse trabalho, os filipinos, tailandeses e indianos topam fazer esse trabalho, e o Moshe Arbel disse, eu não quero que entrem trabalhadores estrangeiros, eu quero deixar os palestinos entrarem. E sabem quem concorda com o Moshe Arbel? Todas as forças de segurança. Eles dizem o seguinte, se vocês não deixam agora os trabalhadores palestinos entrarem
entrarem para ganharem dinheiro, sustentarem suas famílias nos territórios, a questão econômica vai empurrar mais gente pro terror, vai indignar mais gente, vai causar miséria, vai fortalecer os grupos radicais e mais gente vai cometer ações criminosas ali dentro, a autoridade palestina vai perder o controle e pode colapsar. É importante que os palestinos tenham que comer pela segurança do país. Olha só, não é nem por questões humanitárias, é pela segurança de Israel. E aí o Ben-Gvir fala, essa concepção falhou no 7 de outubro. Não falhou não, pô. Na Cisjordânia não teve 7 de outubro. Foi em Gaza. Não falhou não. Funciona bastante bem. As pessoas, elas têm o que perder, elas evitam jogar isso pro ar. Isso é básico. Quem tem o que perder, cuida do que é seu. Quem não tem o que perder, tá mais propenso a tomar determinadas atitudes de contravenção ou de infrações à regra e até criminosas. Isso é muito básico, né? E, enfim, fora todas as outras questões muito mais complexas, como os grupos terroristas conseguem cooptar gente que vive na miséria e na pobreza absoluta e que não tem perspectiva nenhuma, né? Enfim, que estão e querem encontrar soluções, respostas simples para os problemas complexos ou até para os problemas simples também. Enfim, então o Moshe Arbel, ele tá do lado das forças de segurança, um sujeito de um partido ultra-ortodoxo, que hoje em dia se define como sionista, mas na prática não é sionista, né? Seus eleitores, que eles trabalham para que seus eleitores nem sirvam o exército, pelo menos parte dele, e eles são quem estão tomando as atitudes agora pró-segurança, pró-palestinos, e que tá mandando uma carta pública pro Netanyahu. Agora, se ele quisesse que essa questão fosse resolvida entre quatro paredes, ele não transformava essa carta em pública. Ele tá mandando uma carta pública num tema que é impopular para ele, inclusive, que o Netanyahu surfa nessa onda. Não vou deixar palestinos entrarem, acabou. Mas o Shas perde votos com essa brincadeira, que o eleitorado do Shas, parte dele pelo menos, não é ultra-ortodoxa, é da direita, sefaradita, que enfim, que é radical, inclusive, do ponto de vista do conflito. Ele tá comprando essa briga porque ele aparentemente acha que essa é a melhor saída, que isso é o certo a ser feito. Ele manda essa carta pública, a meu ver, isso é uma ameaça. E ninguém do Shas toma uma atitude desse tamanho sem consultar o líder do partido, que é o Ari Ederi, e o Conselho de Sábios da Torá, que é a instituição religiosa que é a autoridade máxima do Shas. Então, ele não mandou essa... Se ele manda uma carta dessa sem consultar essas duas lideranças, ele é demitido pelo próprio partido. Então, se ele tá colocando o cargo dele à disposição dessa maneira, é porque isso muito provavelmente foi coordenado com o seu próprio partido. A menos que nas próximas horas a gente veja o Ari Ederi demitindo o Moshe Arbel. Mas isso só me dá uma amostra de que o Shas está disposto a comprar uma briga agora. É a minha percepção dessa situação. Mostra a fraqueza do governo, mostra a instabilidade do governo e mostra que tem mais gente cheirando eleições aí. Não só o Gideon Sa'ar, o Benny Gantz e talvez aqui e ali o Ben-Gvir e o Smotrich. O Shas também pode estar cheirando eleições aí. E isso pode significar mais um sinal para que a gente esteja próximos de um período eleitoral. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política externa esta semana. Bom, gente, começando aí o nosso terceiro bloco, como já é tradição, nomeando, né, o nome dos nossos ouvintes e ouvintes que colaboram com o nosso projeto. Os que querem, podem e ainda não o fazem, os links estão na descrição do episódio. Então, vamos lá ao nome das nossas queridas e queridos ouvintes. Alexandre Himmelstein, André Mermelstein, Ângela Goldstein, Arthur Benchimol, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Clarice, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniele Salgado de Oliveira, Dania Bensur, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Eduardo Feingold, Eliane Pichol, Fabiana Vanderlan, Fábio Gleiser, Felipe Archimovich, Giovanna Orso, Glenda Rubenstein, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Ilana Stein, José Orenstein, Lilian Starobinas, Leonardo Stuhl, Luiz Lederman, Marco Sarauer, Margarida Lacombe, Maria Fison, Nicole Magenzo, Noah Vago, Felipe Zucker, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Renato Bejinski, Roberto Dias Pereira, Roberto Tonani, Sérgio Goldbaum, Thaís Scheinberg, Alex Seiler, Alex Gruppenmacher, Alan Tabakov, Asher Kippestock, Cláudio Dailac, Débora Segal, Eliane Cooperman, Júlia Tucci, Júlia Rios, Liz Unikovski, Luana Lima, Lúcia Maslum, Marcelo Schilvarker, Marcos Paulo Januário de Souza, Maurício Lande, Mayra Weinstock, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviek, Museu Judaico de São Paulo, Padu de Almeida, Raquel Penariol, Roberto May, Rosa Hansheim, Richard Sirrell, Rubens Kohn, Silvia May, Suzana Saul, Yael Reinstein, Ida Sandes, Gabriel Refeld, Yuri Jacob Lumer, Ale Edelstein, Daniela Rosenbaum, Muriel Correia, Guta Tomaskin, Yael Katz, Léo Bueno, Abel Souto, Alcide Manzoni, Fernando Gainer, Juliana Mordente, Renato Ackerman, Luiz Benoliel. Bom, gente, vamos começar aí pela questão da Turquia. Bom, o Erdogan, desde o início da guerra, vem tentando se colocar aí como um líder, né, dos países muçulmanos, vivendo ali entre a Europa e o Oriente Médio, né, a Ásia. Ele tenta se construir dessa forma,
mas ele muitas vezes, enfim, muitas vezes ele ataca Israel também, já demonstrou, depois do 7 de outubro, demonstrou o seu suporte, aí, o seu apoio ao Hamas, e essa semana ele tentou, pediu a Israel para que pudesse fazer seus lançamentos, né, de ajuda humanitária aérea na faixa de Gaza e foi impedido. Lembrando também que a Indonésia, que não tem relações com Israel, que é o maior país muçulmano do mundo, né, a Indonésia, eles sim receberam a autorização de Israel para fazer esse lançamento de ajuda humanitária. Inclusive, há também a discussão e a informação de que Indonésia e Israel podem estar se aproximando aí de uma normalização das relações em meio à guerra. E o Erdogan, ele não gostou muito dessa política israelense de impedir que ele jogasse comida com as suas bandeirinhas na faixa de Gaza e resolveu, então, começar um boicote, né, a Israel. Ele imediatamente falou que vai parar o envio de ferro, de metal, de combustível de aviação para a indústria israelense, obviamente, né, afetando muito a indústria e também o envio de comida para Israel, já que Israel importa muita, principalmente vegetais, né? Israel importa muita fruta e vegetais da Turquia e também água do país ali que é do outro lado do mar Mediterrâneo. Ô João, é óbvio que essa é mais uma política populista do Erdogan, que é um mala, né, cara? É um mala, além de, enfim, de ser o Erdogan, né? Um cara nem um pouco democrático, perdeu, inclusive, na última semana, seu partido perdeu as eleições para a prefeitura de Istambul, e ele agora aplica aí essas sanções contra o governo israelense. Mas a pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte, cara: será que um país que depende tanto de comida do exterior é capaz de ser soberano, cara? Pois é, Marquinhos, aí essa é a grande pergunta, né, do ponto de vista israelense. A gente não está aqui para avaliar a posição do Erdogan, ou Erdogan, como se escreve o nome dele, e algumas pessoas no Brasil pronunciam assim. A gente não está aqui para avaliar a situação na Turquia, nós não somos especialistas em Turquia, e a gente está aqui para avaliar a situação em Israel. E a questão é a seguinte: eu não diria nem sanções, né, eu diria que isso foi um embargo, basicamente, de deixar de vender, de comercializar com Israel, enfim, pode ser um tema passageiro, porque ele condicionou esse embargo a maior entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Enquanto estava gravando, acabei de ler aqui que o porta-voz do Exército anunciou que a entrada atual vai ser de 500 caminhões por dia, que era mais ou menos o que era antes do 7 de outubro, né? Então ele já aumentou, que pode dizer que o Erdogan falou: bom, beleza, pronto, aumentou, consegui o que eu queria, vamos voltar a vender, e pode ser que uma coisa que seja suspensa por 2 semanas e acabou, né? Que era uma maneira só de responder à sua base, que estava cobrando dele uma situação, e pode ser que não, pode ser que seja só a ponta do iceberg, porque a Turquia hoje ela pode suspender os negócios com Israel, que são importantes, mas são mais importantes para a Turquia do que para Israel. Mas amanhã eles podem fechar os canais do Bósforo para, enfim, produtos vamos colocar como exemplo aqui, né, para refinaria de petróleo que Israel adquire de países da ex-União Soviética, né, como da Geórgia, enfim, de países que estão ao norte da Turquia, da Lituânia, que chegam no país e que a Turquia pode ver e falar assim: por aqui não passa mais, né, porque a Turquia tem o controle ali dos estreitos, né, do Bósforo e do Dardanelos, e pronto, acabou, não chega mais em Israel, se eles proíbem essa passagem de navios ali. Enfim, e a maneira como Israel reage a isso é muito importante, né? O Israel Katz, aquele palhaço fanfarrão, foi lá, ameaçou o Erdogan, blá blá blá, falou um monte de coisa, um monte de besteira. Não é relevante o que ele fala, o que ele deixa de falar, né? O que é relevante enfim, é como Israel vai responder essa questão. Porque o fato é que se Israel tem decidido ultimamente depender de produtos externos ao invés de produzir eles aqui, um dos principais que Israel importa da Turquia, por exemplo, é material de construção civil, que é a principal indústria interna de Israel, a indústria de construção civil, né? Isso já é um problema. Para a produção alimentícia, é ainda mais problemático. O ministro das Finanças anterior ao Smotrich, o Avigdor Lieberman, ele queria realizar uma reforma na agricultura que aumentasse a dependência de Israel de produtos do exterior. E aí, enfim, muitos grupos internos de Israel, da direita e da esquerda, disseram: não, segurança alimentar é fundamental, um país como Israel não pode abrir mão de subsidiar seus agricultores, ainda que isso custe caro para o governo. Se a gente entra numa guerra amanhã, a gente precisa da nossa produção interna. E o fato é que o Lieberman ele realmente fez algumas modificações que afetaram a agricultura interna. Teve muito protesto, né? Mas só para ter uma noção, 8% do que Israel compra da Turquia são alimentos frescos. Okay? A balança comercial é a seguinte: Israel importa da Turquia 6,8 bilhões de dólares, pelo menos esses foram os números de 2022, anuais, né? Foi o ano de 2022, foi 6,8 bilhões de dólares. 28% são metais, 11% são maquinaria, 8% minerais, 8% borracha e plástico, 8% substâncias de transporte,
E perdão, de 7% alimentação, 8% alimentação, não, 7% são produtos agrícolas frescos e alimentos. Depois tem um pouco de químicos e tal, e 28%, 22% de outras coisas. Israel exporta para a Turquia 2,4 bilhões de dólares. É cerca de 40% do que Israel importa, Israel exporta. Então a Turquia depende mais de Israel do que Israel da Turquia. Não depende mais, a Turquia tem um superávit na balança comercial com Israel. Israel exporta para a Turquia 54% de químicos, 11% de metais, 10% também de borrachas e plástico, e aí depois 6% de máquinas, e aí, enfim, outras coisas pequenas, né? Coisas médicas, produtos médicos. Israel, por exemplo, exporta para a Turquia 2% de produtos alimentícios. Agora, 2% de 2,4 bilhões, né? As contas aí, primeiro que a gente está falando de 50 milhões de dólares de alimentos que a Turquia consome de Israel para uma população de 80 milhões de pessoas. Israel, no caso, 7%, né? Desses quase 7 bilhões de dólares, a gente está falando aí de cerca de 450, 500 milhões de dólares que Israel compra da Turquia de alimentos. Isso é uma questão problemática, okay? Porque para uma população que é 10 vezes menor que a população da Turquia. 10, enfim, então, os alimentos que Israel adquire da Turquia são alimentos fundamentais para que a população aqui coma, né? Então, se demora 2 semanas, você resolve o problema aqui, você compra de outro país, fica sem receber tal e tal coisa durante 2 semanas e se vive. Vai ter inflação para esses alimentos e tal. Mas você não tem tomate, você não come tomate, você come outro legume, né? Tomate não é petróleo, que você não tem como trocar. O Amir Schuster, nosso amigo, sempre dá esse exemplo, né? Do produtos que são substituíveis. Talvez para o restaurante italiano o tomate seja um problema, mas para minha casa consigo ver 2 semanas sem tomate. Mas talvez um ano seja um pouco complicado, né? Ou 3 meses, ou 6 meses. Então, Israel precisa de alternativas para isso e precisa também entender a sua situação no contexto exterior, porque hoje foi a Turquia, amanhã pode ser a Jordânia, depois de amanhã pode ser o Egito. Vários países dos quais Israel consome produtos agrícolas e que podem representar um problema. E podem representar um problema não só porque são países que exportam para Israel esses produtos, mas que também estão posicionados em regiões do mapa cujos portos, por exemplo, são estrategicamente importantes para a chegada desses produtos aqui. No caso do Egito, por exemplo, a gente fala do canal de Suez, né? Na Jordânia, a gente tem a relação da Jordânia, por exemplo, produtos que Israel pode exportar dos Emirados Árabes que chegam por terra podem passar pela Jordânia. Isso tudo aí é relevante. Então, enfim, isso são questões que a gente tem que ter em consideração, porque essa posição do Erdogan, ela pode ser uma bola de neve, né? Que possa prejudicar a economia israelense a futuro de maneira decisiva para que ela entre em colapso. E a gente espera que isso não aconteça. Isso me lembra muito a questão dos kibbutzim, né? E hoje, enfim, os kibbutzim que foram abandonados aí pelo governo na região da faixa de Gaza e foram as comunidades que mais sofreram com o ataque do Hamas, né? A grande maioria dos reféns e de mortos, né? Foram não dos mortos que acabou tendo ataque ali na festa rave, mas enfim, os reféns, a grande maioria eram de kibbutzim e os kibbutzim ao longo dos últimos anos foram constantemente atacados pelas políticas do governo, políticas neoliberais, e tentando fazer com que perdessem parte de sua terra, impedindo seu crescimento, impedindo enfim, sua transformação, né? Até porque a economia se transforma e os kibbutzim tentam arrumar outras formas também de manter a sua comunidade, e muitas vezes são atacados por conta dessa política. E eles são os maiores produtores agrícolas do país, né? Ou pelo menos eram em determinado momento da história, mas mantém ainda uma força muito grande na produção agrícola e sempre foram muito atacados. E é isso, um país que não pode alimentar a sua população corre o risco enfim, principalmente em momentos como esse de guerra, de perder completamente a sua soberania e a possibilidade de alimentar quem vive aqui. Bom, João, vamos à próxima notícia do bloco para falar agora sobre o Irã. Mais uma vez, o Irã a gente há 10 dias atrás, um pouco mais, a gente teve o ataque israelense, né, ao prédio anexo da embaixada iraniana na Síria, que deixou 7 pessoas mortas, entre eles generais e, enfim, membros do alto escalão da Guarda Revolucionária do Irã. E desde então a gente está esperando aí como é que chama? A vingança, né? Porque o Irã, obviamente, ameaça Israel. A vingança está sendo esperada. Não se sabe se pelo norte, pelo sul ou por onde. A gente não sabe qual vai ser realmente o que o Irã vai fazer para responder aí esse ataque israelense. E é uma coisa que coloca em risco, né, a continuidade da atual guerra, podendo levar aí a uma frente muito maior, já que inclusive a gente teve ministros deputados israelenses falando que caso o Irã ataque Israel e não tenha o apoio, Israel não tenha o apoio americano, todas as cartas estão na mesa.
defesa, né? Fazendo aí talvez uma lembrança a uma possibilidade, já que ninguém confirma nem desconfirma que Israel poderia utilizar armas nucleares. A questão que os Estados Unidos já inclusive, deu aí deu a dica para o Irã, falando que Israel não estará sozinho nessa guerra, caso o Irã ataque Israel. E Israel também falou que caso haja um ataque iraniano diretamente, um ataque que saia do Irã e venha, ataque o solo israelense, será uma declaração de guerra. Até porque a guerra entre os dois países tem sido uma guerra através de proxies, né? Israel não ataca o território iraniano, Israel ataca iranianos, talvez, mas em território de proxies, como na Síria, como no Líbano, como no Iraque, que foi, inclusive, o Irã fez recentemente, alegando, né, que atacou uma base onde tinha uma base do Mossad, seria uma base do Mossad matando ali pessoas do serviço secreto israelense. E essa semana a gente viu, né, a tentativa dos Estados Unidos de pedir para o Irã, não só dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos fez pressão também para que outros países árabes pressionassem o Irã para que não fizesse ali um ataque a Israel, e o Irã disse que poderia até fazer isso caso a guerra em Gaza terminasse. E aí, quais são as outras exigências do Irã para que não faça esse ataque a Israel? Basicamente, pelo que eu vi, essa foi a exigência, né? Um cessar-fogo imediato que evitaria que o Irã respondesse a Israel. Enfim, quem pensa que o Irã e os Estados Unidos não dialogam, obviamente que no contexto da segurança, eles estão dialogando, eles estão conversando, eles estão, enfim, trocando figurinha, e aparentemente os Estados Unidos mandaram uma mensagem para o Irã dizendo que se o Irã fizesse um ataque a Israel, os Estados Unidos se veriam obrigados a prestar apoio a Israel, e disseram para o Irã, melhor não. E aí o Irã disseram, ok, beleza, vocês querem não? Ok, eu tenho aqui uma demanda que eu acho que vocês mesmos vão ficar de acordo. Se Israel assinar um cessar-fogo, a gente não ataca. O Irã nem falou, veja bem, segundo pelo menos essa fonte que a gente viu, o Irã nem disse, nem usou a terminologia de um cessar-fogo permanente. Só falou cessar-fogo. Porque eles podem apresentar isso como nós ameaçamos Israel e Israel recuou. Né? E isso, no Oriente Médio, essa linguagem da força, lamentavelmente, ela tem muito valor. Né? Então você tem que se apresentar, tem que mostrar que você é forte, mais que o seu inimigo, enfim, da força bruta mesmo. Né? Então ou você ataca e causa uma grande destruição ao seu inimigo, ou você impõe uma demanda que o seu inimigo é obrigado a aceitar. Enfim, se é uma ameaça, se você não fizer o que eu tô falando, eu vou te atacar. E aí vai lá Israel e cumpre com isso. E aí, teoricamente, foi uma demonstração de força do Irã. Enfim, se essa é a demanda do Irã, é difícil. A gente já comentou isso no primeiro bloco. É difícil que Israel atenda. Por outro lado, os Estados Unidos parece que reuniu seus diversos aliados no mundo árabe e disse, ó, é melhor vocês mandarem mensagens pro Irã de que é melhor que eles não ataquem território israelense. E isso a gente tá falando do Catar, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Iraque, diversos países do bloco sunita. O Iraque ainda é questão um pouco mais controversa. Mas quem envia essa mensagem pro Irã? Não ataquem território israelense. E até agora não aconteceu. Eu tenho absoluta certeza que o Irã não parou, desde o momento do ataque israelense até agora, de debater, de questionar, de pesquisar qual é a melhor maneira de retaliar o ataque israelense. E eles estão com as cartas na mesa, eles já sabem o que pode ser considerado, as opções que são viáveis, as que são menos viáveis, as que têm mais chances de dar certo, as que têm menos chances. Estão com tudo isso em cima da mesa. E eu tenho muita convicção de que vai haver uma retaliação. Que não vai ser besteirinha, mas possivelmente não vai ser do tamanho do ataque israelense, ou seja, com o significado do ataque israelense. Eu acho difícil que o Irã ataque território israelense. Enfim, as fronteiras soberanas de Israel. Acho difícil, por várias razões. Primeiro, porque eles acabam expondo o seu próprio território e eles não querem que Israel ataque o território iraniano. Segundo, porque um ataque a território israelense é difícil você conseguir evitar que civis sejam vítimas. E, bem ou mal, o ataque israelense não deixou vítimas civis iranianas. Foram alvos militares, né? Das forças da Guarda Revolucionária. Enfim, que para Israel e até para os Estados Unidos são algo perfeitamente legítimo. Ainda mais com as funções que tinham, que era o de armar o Hezbollah, enfim, que está fazendo uma guerra com Israel nesse momento. Então, por essas razões, eu acho difícil o Irã atacar o território israelense. Seria realmente uma ação sem precedentes, sem precedentes, que realmente jamais aconteceu e jamais aconteceu coisa parecida com isso. Então, o que resta para o Irã? Resta para o Irã atacar forças israelenses no exterior, já fora das fronteiras israelenses. Pode ser uma suposta base do Mossad no Iraque, na Síria, onde seja. Pode ser uma embaixada israelense, um corpo diplomático israelense em algum outro lugar, que não a gente não está falando aí de alvos militares, estamos falando de alvos civis, mas que pelo menos são representações do Estado, né? Que tem uma diferença, pelas leis de guerra não tem, mas existe uma diferença no contexto para mim ou para o Marquinhos, por exemplo, que podemos ser alvos do Irã num suposto ataque desse. Acho que mais o Marquinhos do que eu, porque bem ou mal eu estou muito próximo a populações árabes aqui no norte. Acho que o Irã gostaria de correr o menor risco possível nesse aspecto. Se eles fossem atacar civis, seria próximo a Tel Aviv. Ele está um pouquinho mais perto que eu, mas enfim, ainda assim tem
diferença para alvos diplomáticos, e ainda assim, alvos diplomáticos são, não sei, questionáveis, e o Irã, quando faz esse tipo de ataque, eles preferem usar os seus proxies para realizá-los e não ser efetivamente o Irã, ainda que eles prestem todo tipo de apoio possível, né? E a outra opção é que o Irã tente se vingar atacando alvos militares israelenses no exterior, como, por exemplo, um general israelense em missão no Cairo, né? Ou no Catar, esses que estão aí do Mossad debatendo o cessar-fogo, que aí seria um ataque de 1 para 1, praticamente, ainda que Israel tenha matado 7 iranianos ali, o que importou mesmo foi o comandante da Guarda Revolucionária. Então, um membro do alto escalão das forças de segurança israelenses seria um ataque de 1 para 1. Israel vai ficar tentada a revidar, mas no fim das contas, Israel não vai atacar território iraniano por uma morte dessa, né? Então, agora, enfim, será que o Irã consegue executar assassinar um membro do alto escalão militar israelense? Enfim, eles têm que estar com a inteligência muito apurada e eles têm que estar, enfim, deve ser uma execução muito bem planejada, muito bem executada, no caso, enfim, que é difícil, né? E que todo o alerta israelense está ligado para, enfim, essas pessoas estão muito bem protegidas agora mais do que nunca. Então, eu acho que, não sei, vejo, enfim, vejo que as chances do Irã de retaliar sem correr riscos são pequenas. E aí, o que tende a acontecer é que o Irã demore para retaliar. E quando retaliar, ninguém mais vai lembrar do ataque israelense, pouca gente vai lembrar, ou não vai lembrar com a envergadura que teve no momento, e eles podem escolher uma retaliação menor e dizer, ó, isso aí foi por aquilo, que aconteceu há 3 meses. Enfim, e aí vai ficar bom para todo mundo, né? O Irã vai dizer que fez alguma coisa e Israel vai perder menos do que o Irã, nesse caso. Bom não, né? Mas é menos ruim para todo mundo. É o que eu vejo acontecendo. Posso errar? Posso. Posso me equivocar. Dessa vez, ao contrário do que eu comentei sobre o cessar-fogo, espero não estar equivocado. Espero que o Irã tenha, enfim, mais noção do que eu, enfim, realmente, espero que o Irã tenha noção da perspectiva do que os espera em caso de um ataque direto a território israelense, porque não vai ficar assim. Enfim, e bem ou mal, o Irã pode sair grande dessa situação se eles não retaliarem Israel e conseguirem um êxito político nesse confronto, né? Que seria o cessar-fogo, alguma coisa parecida. O problema é que os êxitos políticos do Irã nessa questão são menos do que, por exemplo, os que a Turquia pode conseguir exigindo a maior entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Porque vai acontecer, bem ou mal, e não vai ser por causa da Turquia, vai acontecer. E aí o Erdogan pode dizer, vai acontecer por minha causa, e acredita quem quer. No caso do Irã, é menos provável que eles tenham êxito desse tamanho. Então, Israel realmente conseguiu o objetivo, enfim, planejado, que é tirar o Irã da zona de conforto. O Irã, que não sofre nada com essa guerra, ainda que eles estejam participando e cobrando o custo alto de Israel, agora saiu da zona de conforto, que agora eles tiveram a moral afetada, perderam um quadro importante, precisam reagir e não sabem como. O objetivo alcançado. Ah, mas o Netanyahu matou esse cara porque ele quer estender a guerra para o Irã, para ele não sair do poder? Olha, o Netanyahu pode querer isso. Agora, ele convencer o gabinete dele de guerra, os oficiais do alto escalão, de fazer isso sem ter uma razão real, pelo menos do ponto de vista militar, se mostre vantajosa, eu acho muito pouco provável. Porque, enfim, outra vez, teorias da conspiração, elas têm uma coisa em comum, todas elas: a falta de prova. Vamos pensar logicamente falando aqui. O Benny Gantz vai autorizar uma morte dessa só pro Netanyahu ficar no poder? Ah, mas o Netanyahu fez escondido do gabinete de guerra. Então ele vai lá e dá orientação pro chefe das Forças Armadas. E esse cara vai executar o plano, sabendo que nem que ele tá nas reuniões do gabinete de guerra. Que o Netanyahu nem levou esse debate pro gabinete de guerra. Nenhum oficial do exército vai vazar isso pra imprensa. Enfim, vocês acham que só tem membro do Likud e partidário do Netanyahu no exército israelense? O exército israelense não é o exército brasileiro, não. Eles não estão todos com o primeiro-ministro, né? Como o exército brasileiro estava com o Bolsonaro. Aqui não é assim que as coisas funcionam. Se não tem uma razão real para que um ato grande desse seja consumado, então ele não vai ser. Isso vaza antes que aconteça. Enfim, o Netanyahu é freado antes que isso aconteça, porque não existe. Não tem esse tipo de conspiração, não tem como acontecer, né, no exército israelense. Porque é um exército muito grande, muito heterogêneo, e é muito difícil que o primeiro-ministro consiga tomar uma decisão contrariando a tanta gente. E tem muita gente no exército que seria contrariada por uma ação que só daria benefícios políticos para o Netanyahu. Até porque a gente pode dizer que o alto escalão do exército, em sua maioria, ele é anti-Netanyahu. Como eu sei disso? Porque os generais da reserva todos, ou 80% deles, são contra o Netanyahu, inclusive os de direita. Então, os que estão agora, que foram nomeados por aqueles, a tendência é que eles sigam o mesmo caminho. É isso. Ô, João, de acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui, mas eu sei que você tem algo mais a declarar, cara. Tem errata pra fazer, né, cara? Manda aí. Pois é, você sabe disso. Tem uma errata e tem uma acertada. São duas coisas que eu tenho pra falar. A errata, ok, foi informado por nosso ouvinte, Cauã Luigi, okay, que mora em Portugal e que me disse o seguinte: olha, você no episódio passado comentou que nenhum país democrático limita veículos de comunicação de operarem e que a RT russa, ela tá proibida em toda a União Europeia, inclusive em Portugal, desde o início da guerra na Ucrânia. Então faça essa errata aí, é verdade. Esse meu argumento foi mais frágil do que
enfim, do que eu gostaria que fosse. Enfim, existem meios de comunicação que são proibidos por países democráticos. Tá aí um exemplo, o caso da Al Jazeera em Israel, caso se venha a ser consumado, ainda não foi, não seria sem precedente nesse caso. Ainda que eu acho problemático, né? Esse tipo de proibição também se estende ao caso da União Europeia, mas tá aí. Países democráticos também proíbem meios de comunicação. O segundo comentário, enfim, queria dar só um parabéns aí pra minha esposa Miriam, porque hoje a gente faz 10 anos de casado, 11 de abril. Pois enfim, Opa, ela que me opa. atura, que tá me esperando terminar o Ó. podcast pra conversar comigo, um negócio importante. Enfim, já me mandou o WhatsApp aqui perguntando quando eu termino. Já vou terminar, não respondi ainda pra ela, porque já estamos encerrando aqui. E também não queria interromper minha fala pra mandar um WhatsApp. Mas enfim, 10 anos é bastante coisa, então fica aí o parabéns pra ela por me aturar por esse tempo todo. Tá junto há mais tempo, mas de casado é esse o tempo. 10 anos de Miriam e João. Parabéns aí pro casal. Fica aí também as felicitações para Admeia Vestrim, né? Até os 120. 120 anos de casado, João. Tá maluco? Ela me Ela te aguentar esse tempo atura? todo? Ela Imagina, te cara. atura? De jeito 120 nenhum. anos? Não, Não, né? ela me mata antes. Mas eu dou um jeito de morrer antes. É isso. João, ficamos por aqui então e nos falamos na semana que vem para gravarmos nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até mais.